Tatsuya nasceu na família Yotsuba, um dos clãs de magos mais poderosos do Japão. A única obsessão da família era criar magos fortes. Ainda grávida, sua mãe, a líder do clã, depositou todas as suas preces e desejos na esperança de que seu filho fosse um mago super-humano. Seu nascimento foi celebrado, mas sua alegria logo virou decepção ao descobrirem que ele não podia usar magia. A partir daquele momento, ele se tornou um pária, intimidado e ignorado por todos. Não importava o quanto chorasse ou gritasse, ninguém lhe dava atenção, nem mesmo sua própria mãe, aquela que mais o desejara. Para esconder a desgraça e manter a imagem pública da família, sua mãe o designou como guarda-costas de sua irmã. A partir de então, Tatsuya nunca mais chorou. Não porque o desejo de chorar o tivesse abandonado, mas porque anos de dor e sofrimento o haviam despojado de toda e qualquer emoção. Quando os irmãos chegaram à sua vila, foram recebidos por Honami, uma das servas da família. Eles entraram, deixando a tarefa de carregar a bagagem para Tatsuya. Miyuki logo pediu permissão à mãe para dar uma volta, e sua mãe a instruiu a levar Tatsuya consigo. Relutante, mas obediente, Miyuki concordou. Ela caminhava à frente, enquanto Tatsuya a seguia a uma distância respeitosa. Enquanto se movia pelas ruas tranquilas, os pensamentos de Miyuki fervilhavam de frustração. Ela considerava inútil que alguém mais fraco que ela servisse como seu guardião, mas sua linha de pensamento foi interrompida quando Tatsuya a parou de repente. Momentos antes de quase esbarrar num homem, o homem esbarrou nela de propósito. 3 soldados de folga assumiram posturas ameaçadoras, tentando intimidar os irmãos. Tatsuya se colocou à frente de Miyuki, seu olhar firme e sua postura calma, carregando um aviso silencioso de que ele era o verdadeiro perigo. Provocado, um soldado desferiu um soco infundido com magia. Tatsuya o bloqueou com facilidade, deixando Miyuki atordoada. Ela sabia que ele não podia usar magia, mas o que viu desafiava sua compreensão. Após dar um aviso, Tatsuya contra-atacou o próximo golpe com um único soco que derrubou o homem no chão. Sem hesitar, ele pegou Miyuki pela mão e se afastou, deixando os soldados estirados no chão. Miyuki ainda estava se recuperando da demonstração de habilidade de combate inesperada. Ao voltarem para a vila, Minami notou o estado perturbado de Miyuki. Ao saber o que aconteceu, Hinami elogiou Tatsuya, mas ele descartou como nada mais que seu dever, deixando Miyuki intrigada com suas palavras. Mia, indisposta, ofereceu seu próprio comentário, observando a consciência dele sobre sua posição. Com Mia incapaz de comparecer a um evento social, Miyuki foi enviada em seu lugar para cumprimentar um dos líderes de ramo da família. Ela não gostou da ideia, mas Honami a instruiu a esconder seus sentimentos em prol de sua futura imagem pública. Na festa, Miyuki cumprimentou formalmente Mitsugu, o líder de ramo, que a levou para conhecer seus primos. Tatsuya permaneceu junto à parede em seu papel de acompanhante. As crianças logo o notaram e correram até ele. Enquanto falava com elas, um leve sorriso surgiu em seu rosto, algo que Miyuki nunca vira direcionado a ela. A cena despertou nela um ciúme silencioso, embora ela nunca tivesse se importado com ele. Mitsugu logo interveio, levando as crianças sob o pretexto de ajudar Tatsuya, embora na verdade fosse para impedi-las de interagir com ele. Miyuki refletiu sobre a política interna da família, e como eles ativamente mantinham todos à distância de Tatsuya. Para a família Yotsuba, Tatsuya não passava de um guarda-costas, uma ferramenta descartável destinada a proteger sua irmã, mesmo ao custo de sua própria vida. Devido à fria influência da família, Miyuki nunca o considerou um irmão, e seu comportamento distante e sem emoção a convenceu de que ele também não sentia afeto por ela. Ele estava fadado a permanecer ao lado dela, não por escolha, mas por pura obrigação. A tensão diminuiu quando Tatsuya pediu permissão para patrulhar os arredores. Sua dedicação em cumprir seu papel inspirou Miyuki a focar em seu próprio dever, representando a mãe deles com toda a graça. No dia seguinte, a família decidiu passar seu tempo de lazer a bordo de um iate luxuoso. Cercados por riqueza, posaram para fotos enquanto a brisa do mar embalava o momento. Honami pediu aos irmãos que tirassem uma foto juntos, mas Tatsuya, como sempre, buscou primeiro a aprovação silenciosa de sua mãe. Ela assentiu sem dizer uma palavra e, para a surpresa de Miyuki, um rubor aqueceu suas bochechas enquanto ela sorria para a câmera. A calma foi quebrada quando o iate guinou bruscamente para desviar de um ataque de submarino que se aproximava. Miyuki e Honami rapidamente sacaram seus CADs, os dispositivos que lhes permitiam lançar magia, preparando-se para defender a embarcação. Quando Miyuki olhou para Tatsuya, notou suas mãos vazias. Ele não carregava nenhum dispositivo, um lembrete do que ela acreditava ser sua inutilidade como mago. 2 formas escuras riscaram a água abaixo deles. Torpedos. O pânico se instalou. Nenhum de seus feitiços poderia combater tal ameaça. Então, sem aviso, Tatsuya ergueu a mão em direção às armas que se aproximavam. Num instante, os torpedos foram desmantelados, reduzidos a fragmentos inofensivos. Os olhos de Miyuki se arregalaram em descrença. Ele não tinha CAD, mas acabara de realizar magia avançada em uma fração de segundo. Seu coração acelerou. Pela primeira vez, ela começou a se perguntar quem seu irmão realmente era e como poderia se aproximar dele. Naquela noite, Kazama, capitão da base militar próxima, chegou à vila para colher um depoimento sobre o ataque. Enquanto os irmãos o escoltavam para fora, eles encontraram o soldado que Tatsuya havia derrubado dias antes. Reconhecendo-o, Kazama obrigou o soldado a se desculpar. Tatsuya aceitou somente após o sutil aceno de Miyuki sinalizar sua aprovação.
Intrigado, Kazama estendeu um convite para Tatsuya visitar sua base. No dia seguinte, a mãe deles, preparando-se para um evento exclusivo para mulheres, encorajou Tatsuya a ir. Vendo aquilo como uma valiosa oportunidade, Miyuki pediu para ir junto, explicando que desejava entender melhor as habilidades de seu guarda-costas designado. A mãe deles concordou em deixá-los visitar a base, mas os lembrou de se comportarem como irmãos em público, instruindo Tatsuya a se dirigir a Miyuki pelo nome, e não como senhorita. Ao chegarem, foram recebidos por Sonata, que os levou a uma área de treinamento onde as tropas praticavam magia básica sem dispositivos, sob a supervisão de Kazama. O treinamento logo mudou para combates de sparring, e Kazama convidou Tatsuya para participar. O primeiro oponente de Tatsuya era um campeão nacional de boxe. A luta começou com uma rápida saraivada de socos, mas Tatsuya os evitou com facilidade e encerrou o combate com um único golpe preciso. Seu próximo desafiante era um faixa preta de karatê, e Kazama o instruiu a dar tudo de si, apesar de enfrentar alguém tão jovem. Enquanto o soldado avançava, Sonata observou que Tatsuya abordava a luta como se fosse um combate real, mantendo distância em caso de armas escondidas. A luta terminou com Tatsuya contra-atacando e jogando o soldado no chão. Ver um jovem adolescente derrotar soldados totalmente treinados mexeu com o orgulho da unidade, e Kazama pediu uma luta final. Joseph, o mesmo soldado que Tatsuya havia derrotado no primeiro dia, se voluntariou, ansioso para se redimir. Kazama confirmou a habilidade de Joseph, e Tatsuya concordou com o combate, apesar do desconforto de Miyuki. Desta vez, a luta permitiria o uso de magia. Miyuki protestou, mas Tatsuya ignorou sua preocupação, observando que a magia era essencial para um mago. Tatsuya usou sua agilidade para criar distância antes de lançar um feitiço atordoante, derrubando Joseph. A luta terminou quando Tatsuya liberou a Demolição Gram, desativando completamente a magia de Joseph e garantindo a vitória. A técnica, um feitiço de Rank S capaz de destruir a magia inimiga, deixou todos absolutamente chocados. Após o sparring, Kazama convidou os irmãos para um chá para discutir a técnica, enquanto Sonata se ofereceu para mostrar a Tatsuya os CADs em que estava trabalhando. Os dispositivos despertaram o interesse de Tatsuya e nos dias seguintes, Miyuki o notou trabalhando incansavelmente em seu quarto nos CADs, embora não conseguisse entender o motivo. A calma foi abruptamente quebrada pelo som estridente das sirenes de ataque aéreo. Um anúncio informou que um barco de patrulha havia sido atacado na costa, e a ilha estava sob fogo de mísseis. Os cidadãos foram instados a evacuar. Tatsuya apareceu para informá-los que Kazama havia oferecido abrigo na base. Naquele momento, o telefone tocou. Honami transmitiu que era a irmã de Miya, aconselhando-os a se refugiar na base e a remover o limitador de Tatsuya. Miya concordou e instruiu Tatsuya a solicitar transporte a Kazama. Ao chegarem à base, Joseph os guiou a uma sala de descanso, onde esperaram com outra família até que o abrigo estivesse pronto. Miya e Honami sentiram que algo estava errado, mas o grupo de 4 esperou em silêncio até que o som de tiros os alcançasse. Tatsuya tentou usar magia para sondar a área, apenas para descobrir que a sala estava blindada, bloqueando sua visão do exterior. Miya ordenou que ele investigasse, mas ele hesitou, preocupado com o que poderia acontecer a Miyuki em sua ausência. Suas palavras desencadearam a fúria de Miya quando ela percebeu que ele havia se referido à irmã pelo nome, como se fossem iguais. Seu temperamento explodiu, e ela o lembrou asperamente de seu status de nada mais que um guarda-costas, forçando-o a se desculpar. Para garantir a obediência, ela usou magia para compeli-lo a seguir sua ordem. Lá fora, Tatsuya se viu no meio de um tiroteio entre o pessoal da base e forças inimigas auxiliadas por traidores. Lá dentro, um soldado chamado Kinjo entrou com 3 camaradas, assegurando aos civis que os levaria em segurança. Honami o informou que um membro do grupo havia saído para avaliar a situação, enquanto Miya sugeriu que os soldados levassem a outra família primeiro. Honami pensou brevemente que era preocupação com seu filho, mas Miya esclareceu que simplesmente não confiava naqueles homens. Antes que a situação pudesse mudar, Joseph apareceu e chamou Kinjo, que abriu fogo sem aviso. Honami imediatamente ergueu uma barreira para proteger Miya e Miyuki. Mas um dos traidores liberou um feitiço de supressão mágica, cortando sua capacidade de lutar. Joseph e Kinjo trocaram palavras acaloradas, e quando Joseph tocou num ponto sensível, a supressão enfraqueceu. Miyuki aproveitou a oportunidade, eliminando o conjurador e libertando a todos de seus efeitos. A raiva de Kinjo foi instantânea, e ele virou sua arma para os 3, abatendo-os. Momentos depois, Tatsuya irrompeu pela parede, usando o CAD em que estava trabalhando para desintegrar os 4 soldados traidores. Seu olhar caiu sobre Miyuki, inerte numa poça de sangue, e o pânico o dominou. Caindo de joelhos, ele chamou seu nome e colocou a mão em seu peito, mas ela não respondeu. Estava morta. Recusando-se a aceitar, ele gritou que não a deixaria morrer e começou a lançar um feitiço mágico único. Em sua mente inconsciente, Miyuki se viu sozinha numa cidade arruinada e congelada. Ela ouviu a voz de Tatsuya chamando-a, e a tristeza a invadiu, enquanto ela lamentava a forma como o tratara por toda a sua vida.
Ela desejou uma chance de se desculpar, mas acreditava que era tarde demais. Enquanto desmaiava, uma onda de magia a envolveu, reparando suas feridas e restaurando seu corpo ao estado em que estava antes de ser baleada. Ela abriu os olhos, percebendo que era a magia de Tatsuya, e maravilhou-se com seu poder. Quando sua recuperação estava completa, Tatsuya a abraçou em alívio. Ela retribuiu o abraço, relutante em deixá-lo ir, enquanto ele se erguia para a forma imóvel de sua mãe, crivada de ferimentos de bala. Pela primeira vez, ela o chamou de irmão com sinceridade. Ele curou e reviveu tanto Mia quanto Honami. E enquanto elas recuperavam a consciência, o médico da base se moveu para examinar a condição de Mia. Kazama ofereceu um pedido de desculpas pelas ações dos traidores, mas Tatsuya exigiu uma explicação. Kazama revelou que a outra família havia sido o alvo pretendido, e a família dele fora feita de refém como garantia. Ele então descreveu a situação. O inimigo agora controlava as águas ao redor da ilha, e tropas terrestres haviam desembarcado ao longo da costa perto da vila. Percebendo a gravidade da situação, Tatsuya pediu que sua família fosse colocada no local mais seguro disponível. Ele também pediu armadura e equipamento, preparando-se para confrontar o inimigo diretamente. Quando Kazama questionou sua razão, Tatsuya explicou que era vingança pela morte de sua irmã. Kazama deixou claro que não permitiria a morte de não combatentes ou daqueles que se rendessem, mas os olhos de Tatsuya ficaram frios ao prometer que o inimigo não teria chance de se render. Com isso, Kazama concordou em enviá-lo junto com a unidade. Enquanto Tatsuya se preparava para sair, Miyuki se agarrou a ele, implorando para que não fosse. Ele disse a ela que precisava ir. Eles haviam ferido a única coisa que realmente importava para ele. A escolha das palavras chamou sua atenção, mas ele apenas disse que ela já tinha idade suficiente para a mãe deles explicar. Confiante em seu poder, ele a assegurou de que não havia ninguém capaz de derrotá-lo. De sua posição segura, a família observava Tatsuya lutar ao lado dos militares contra os invasores. Honami descreveu a cena como um pesadelo vivo. Soldados inimigos eram desintegrados por sua magia, e sempre que seus aliados eram abatidos, ele os revivia sem hesitação. Perturbada e curiosa, Miyuki se virou para a mãe em busca de uma explicação. Mia a repreendeu por chamá-lo de irmão antes de revelar a verdade. Tatsuya havia nascido um mago defeituoso. No clã Yotsuba, a verdadeira magia significava alterar informações para criar um feitiço específico. A habilidade de Tatsuya, no entanto, limitava-se a destruir e restaurar informações em uma escala avassaladora. Múltiplos bloqueios foram colocados em seu poder para impedi-lo de se vingar ou de destruir o clã. Seu cérebro não conseguia alterar informações mágicas, então Mia conduziu inúmeros experimentos para forçá-lo a mudar, despojando-o de todas as emoções, exceto uma, seu profundo laço com Miyuki. Quando todas as tentativas falharam, Mia decidiu usar seu poder defeituoso e aquele apego inabalável, prendendo-o ao papel de seu guarda-costas. A revelação levou Miyuki às lágrimas. Voltando-se para a tela, ela se perguntou como poderia um dia retribuir tudo o que ele havia feito. À medida que a batalha se aproximava do fim, 6 navios se separaram da frota inimiga, tentando fugir. Os soldados se prepararam para interceptar, mas o comandante da base ordenou que parassem. Apenas Sonata, Kazama e Tatsuya permaneceram. Nas mãos de Tatsuya estava um CAD massivo tipo sniper de seu próprio projeto. Ao vê-lo, Honami pediu permissão para se posicionar e apoiá-lo. A mãe deles deu seu consentimento, parecendo entender exatamente o que Tatsuya pretendia fazer. Honami se juntou a ele, implantando seus escudos para absorver o bombardeio que se aproximava, dedicando-se inteiramente à defesa para que Tatsuya pudesse focar em seu ataque. Seus esforços lhe deram o tempo necessário para liberar seu feitiço. Canalizando um poder imenso, Tatsuya ativou o Material Burst, obliterando a frota inimiga em um único golpe e gerando um tsunami massivo enquanto os sobreviventes recuavam. Quando alcançaram a segurança, Tatsuya se virou para ver Honami desabar. Ela havia esgotado cada última gota de seu poder mágico protegendo-o. Com seus últimos suspiros, ela expressou sua satisfação em escolher o momento de sua morte, um em que cumpriu seu verdadeiro dever e morreu como pessoa, não como uma ferramenta fabricada. Ela pediu a Tatsuya que aprendesse com sua escolha, então fechou os olhos pela última vez. 3 anos se passaram após o infame incidente de Okinawa, um evento que rendeu a Tatsuya o temível título de Deus da Destruição. Em seu rescaldo, ele escolheu continuar seus estudos na primeira escola de magia, uma instituição afiliada à Universidade Nacional de Magia. Apesar de seu vasto conhecimento teórico, seus resultados nos testes práticos o colocaram no segundo curso, uma classificação para alunos com habilidades práticas mais fracas. É o dia da matrícula na primeira escola. Miyuki expressa sua decepção por Onisama ser um aluno reserva, apesar de ter tirado a nota mais alta no exame de admissão. Onisama esclarece que as habilidades práticas contavam mais que as notas dos testes, então ele teve sorte de ter sido admitido. Miyuki retruca que ninguém pode vencê-lo em acadêmicos ou artes marciais, mas ele a interrompe. Ele diz que ela sempre fica chateada por ele, e que ele se importa com o que ela faz por ele. Miyuki cora, e Onisama lembra que ela é inteligente, então ele mal pode esperar para vê-la brilhar como uma aluna do curso principal. Miyuki entende o que ele quer dizer e pede desculpas por ser egoísta. Onisama observa o prédio da escola enquanto algumas garotas passam, comentando como ele parece animado, mesmo sendo um reserva. Pouco depois, uma estudante pergunta se ele precisa de ajuda com algo.
Onisama a reconhece como uma estudante do curso principal, então ele se curva e permanece em silêncio. Ela se apresenta como Saegusa Mayumi, a presidente do conselho estudantil. Onisama se apresenta como Shiba Tatsuya. O nome dele soa familiar para ela, e ela tenta perguntar mais, mas outra garota a interrompe para dizer a Saegusa que os ensaios estão começando. No salão de matrícula, Tatsuya observa a disposição dos assentos de flores e ervas daninhas. Alguns alunos ervas daninhas pedem para sentar ao lado dele e se apresentam. A cerimônia de matrícula começa, e a irmã de Tatsuya, Shiba Miyuki, é chamada para fazer um discurso como representante da turma que está entrando. Fora do salão, Mizuki e Erika perguntam se ele quer conhecer a sala de aula delas, mas ele recusa, dizendo que está esperando sua irmã. Mizuki pergunta se Miyuki é sua irmã, e ele confirma. Tatsuya elogia Miyuki por reconhecer o parentesco, e ela explica que sentiu as auras deles e notou que tem olhares dominantes semelhantes. Tatsuya elogia sua visão aguçada, mas menciona que ela tem hipersensibilidade a emissões de partículas espirituais, tornando inseguro para ela observar seus segredos. Miyuki o chama, interrompendo sua linha de pensamento. Ela chega com a presidente do conselho estudantil e sua colega. Miyuki o provoca sobre estar namorando quando avista Mizuki e Erika, mas ele recusa, apresentando-as como suas colegas de classe. Tatsuya percebe que o conselho estudantil ainda está por perto, o que o leva a perguntar a Miyuki se eles já terminaram com ela. A presidente entende isso como sua deixa para ir embora, dizendo a Miyuki que discutirão mais detalhes na próxima vez. Ela informa a Tatsuya que terão uma longa conversa mais tarde, então sai, enquanto sua colega franze a testa em frustração. Mais tarde naquela noite, Tatsuya nota a expressão de Miyuki quando ela vai pegar café, e ele pergunta o que há de errado. Ela explica que recebeu uma ligação do avô e de Sayuri, parabenizando-a por começar o ensino médio. Ela se pergunta se eles contataram Tatsuya também, mas ele diz que não. Miyuki congela a mesa com raiva, reclamando que eles nem sequer puderam enviar um e-mail, mas Tatsuya a acalma. Ele explica que decepcionou o pai ao escolher ir para o ensino médio em vez de assumir os negócios da família. Tatsuya diz que isso não o deixa com raiva. Ele apenas vê como seu pai confiando nele. Tatsuya e Miyuki visitam um templo, onde Tatsuya treina com alguns shinobis. Sr. Yakumo, mestre de Tatsuya, se aproxima sorrateiramente de Miyuki, e ela o repreende. Ele a provoca em tom de brincadeira sobre ter entrado no ensino médio, o que a irrita até que Tatsuya intervém para detê-lo. Eles acabam duelando, e mesmo que Tatsuya se esforce ao máximo para bloquear os ataques, ele perde. Miyuki usa magia para limpar seu uniforme e as roupas de Tatsuya. Na escola, Tatsuya digita rapidamente no computador, deixando Mizuki e Erika curiosas sobre o que ele está fazendo. Ele lhes diz que está verificando o currículo e se inscrevendo nas aulas. Outro estudante elogia sua velocidade e se apresenta como Léo. Ele pergunta sobre o feitiço mágico característico de Tatsuya, e Tatsuya explica que quer ser um engenheiro mágico, já que tem dificuldades com habilidades práticas. Léo então pergunta quem é Erika, e eles discutem a grosseria um do outro. No almoço, os quatro se sentam e conversam sobre seus interesses. Miyuki chega e pede para se juntar, mas alunos do curso 1 aparecem e sugerem que ela coma com eles, em vez de ficar com as ervas daninhas. Léo se levanta para confrontá-los, mas Tatsuya declara que já terminou de comer e quer ir embora. No fim do dia de aula, os colegas de Miyuki tentam impedi-la de sair com Tatsuya, pois querem conversar. Ele diz a ela para parar de se associar com ervas daninhas. Mizuki questiona o que torna os outros alunos tão superiores, mesmo recém-matriculados. O líder da gangue decide provar. Ele saca uma arma para ameaçá-los, mas Tatsuya o impede discretamente. Outro aluno do curso 1 tenta atacá-los, mas uma aluna grita para pararem. Ela congela o tempo e salta para atacar, até que o presidente chega para intervir. Mari, a chefe do comitê disciplinar, diz para seguirem e darem suas declarações, mas Tatsuya se adianta para defender a todos e evitar penalidades. Ele habilmente distorce as palavras de Mari para proteger a aluna, que o chama de mestre do engano. Mari e Tatsuya se encaram até Miyuki os interromper. Segusa diz a Mari para ignorar a situação, já que Tatsuya disse que foi uma experiência de aprendizado para ele. Ela os aconselha a evitar autoaprendizado que envolva ativar magia devido a... Mari decide deixar pra lá e pergunta o nome de Tatsuya ao sair, dizendo que vai se lembrar. O líder da gangue do curso 1 se apresenta como Morisaki Shun e diz a Tatsuya para esquecer qualquer ideia de que ele lhe deve algo. Miyuki sugere que voltem para casa, mas a aluna que Tatsuya defendeu se aproxima e pede desculpas. Ela se apresenta como Mitsui e se oferece para acompanhá-los até a estação. No caminho, conversam sobre o CAD de Miyuki e ela explica que Tatsuya a deixa à vontade quando o mantém funcionando corretamente. Mizuki e Léo o elogiam por suas habilidades e compreensão do SU. Erika pede para ele verificar o dela, e ele diz que se sente inseguro em mexer com um CAD tão único. Erika o chama de incrível por ter percebido isso. Léo o identifica como um feitiço tipo gravação, e Erika explica o conceito a ele. Ele continua, afirmando que ela precisa alimentá-lo constantemente, e pergunta como ela ainda não ficou sem energia. Erika diz que sabe que essa é a área de especialização dele, mas ela não usa muito, pois só utiliza os pages no momento da extensão e do impacto. Ela compara isso ao princípio da divisão de capacetes.
Os outros a encaram em choque, e Miyuki explica que a divisão de capacetes é uma técnica classificada como habilidade secreta ou arte arcana, o que significa que não é só ter muitos pombos. No dia seguinte na escola, Segusa chama Tatsuya e os convida para uma conversa durante o almoço, o que eles aceitam. Miyuki e Tatsuya chegam à sala do conselho estudantil. O presidente apresenta os membros do conselho, Mari, a presidente do comitê disciplinar, e Chihara, o tesoureiro, e Azusa, a secretária. Após o almoço, Segusa vai direto ao ponto, explicando que o presidente do conselho estudantil é eleito, enquanto outros candidatos são escolhidos e dispensados pelo presidente. Ela menciona que sempre nomeiam um representante do primeiro ano para o conselho, e pergunta a Miyuki se ela aceitaria a posição. Miyuki olha para Tatsuya em busca de sua opinião, e ele sinaliza para ela aceitar. Miyuki se levanta e concorda com a posição, mas pergunta se seu irmão também pode se juntar ao conselho estudantil, já que ele é talentoso. E Chihara diz a ela que há uma regra sobre os oficiais do conselho serem escolhidos entre os alunos do curso 1, o que significa que todo o corpo estudantil teria que votar por uma mudança se quisessem aceitá-lo. Miyuki tristemente se desculpa por ser atrevida. Segusa confirma a aceitação de Miyuki e diz que Azusa explicará suas funções em detalhes. Mari interrompe para contar a Segusa sobre uma vaga no comitê disciplinar, sugerindo que um aluno do curso 2 ocupando a vaga não quebraria as regras. Segusa concorda e instantaneamente nomeia Tatsuya para a posição. Tatsuya tenta recusar, dizendo que não sabe o que as funções implicam, e sente que deveria ter uma palavra. E Chihara aponta que Miyuki também não sabe, mas ela aceitou. Segusa ignora e explica a Tatsuya que o comitê disciplinar mantém a ordem na escola. Tatsuya novamente tenta evitar o papel, dizendo ser aluno do curso 2 e não ter habilidade para impedir o uso de magia em conflitos, mas Mari insiste que ela os lidará com sua força. Ela sugere que continuem a discussão depois da escola. Durante o treinamento, Tatsuya conta aos colegas sobre o convite, e Erika avisa que é perigoso. Tatsuya testa sua velocidade e percebe que está muito lento. Miyuki e Tatsuya entram no escritório do conselho estudantil. O vice-presidente, Hattori, passa por Tatsuya, se apresenta a Miyuki e a acolhe no conselho. Segusa diz que é hora de começar e Mari pede a Tatsuya para segui-la até a sede do comitê disciplinar para que ele possa observar e aprender. Hanzo interrompe, discordando da nomeação de Tatsuya para o comitê, porque nenhuma erva daninha jamais foi nomeada. Mari o repreende por rotular um aluno como erva daninha na frente dela. Hattori comenta ainda que fazer parte do comitê disciplinar exige habilidades práticas, mas alguém como ele não consegue lidar, já que são inferiores. Mari explica que Tatsuya tem os olhos e a mente para ler sequências de ativação diretamente, permitindo-lhe prever com precisão os feitiços. Hattori não acredita que ele tenha essa habilidade. Mari afirma que o nomeou porque quer que seu comitê evite a discriminação entre... Ele expressa sua desaprovação ao presidente, mas Miyuki o interrompe. Ela afirma que Tatsuya não pode ser derrotado em batalha, mas Hattori diz a ela para não deixar seu julgamento ser nublado pelo nepotismo, como uma aspirante à maga. Miyuki insiste que seu julgamento é claro, mas Tatsuya a impede. Ele desafia Hattori para uma batalha simulada, a fim de provar que sua irmã está certa. Todos ficam surpresos, e Hattori aceita o desafio, dizendo que mostrará a Tatsuya seu lugar. No caminho, Miyuki pede desculpas a Tatsuya por colocá-lo em apuros, mas Tatsuya a tranquiliza. Ele a lembra que ela fica com raiva por ele. Ele sugere que ela diga algo mais adequado para o momento, e ela lhe deseja boa sorte. Tatsuya chega à sala de prática e configura seu CAD em forma de arma. Ele explica a Mari que não tem capacidade de processamento para dominar um CAD geral. Hattori ri dele e elabora um plano para derrotá-lo. Mari estabelece as regras e a batalha começa. Mas para o choque de todos, Tatsuya derrota Hattori imediatamente. Mari inicia perguntando a Tatsuya se ele usou um feitiço de autoaceleração, mas Tatsuya diz que não, explicando que foi apenas uma técnica física genuína. Miyuki intervém, dizendo orgulhosamente que seu irmão está praticando ninjutsu do notório Yakumokoku no E, o que surpreende a todos. Segusa se pergunta se o feitiço que ele usou no ataque era ninjutsu, já que parecia que ele estava liberando ondas Seon. Tatsuya confirma isso e explica como Hattori acabou nocauteado. Chihara analisa suas técnicas e questiona como sua pontuação técnica no exame de admissão poderia ser tão baixa. Apesar de sua alta velocidade de processamento, Azusa verifica o CAD dele e percebe que é um chifre de prata feito por um misterioso mago gênio, e ela fica toda animada com isso. Chihara faz os cálculos e se pergunta o que exatamente Tatsuya realizou. Ele esclarece que nesta escola, avaliações multivariáveis não focam em velocidade de processamento, escala de cálculo ou intensidade de interferência. Hattori recupera a consciência e elabora que no exame prático, as pontuações de habilidade mágica dependem da velocidade de invocação de feitiços, da complexidade da sequência mágica e da força na reescrita de dados-alvo. Hattori se aproxima de Miyuki e pede desculpas por seu comentário sobre nepotismo, e ela se desculpa de volta por ter sido inadequada. Mari lembra Tatsuya sobre o plano de visitar a sede do comitê disciplinar. Chegando lá, Mari pede desculpas pela sala de reuniões bagunçada. Tatsuya se oferece para limpá-la, dizendo que, como aspirante a engenheiro mágico, ele não suporta o lugar.
Mari questiona por que ele quer ser engenheiro dadas suas habilidades de combate, mas Tatsuya explica que em seu nível não pode esperar mais que uma licença C, não importa o que faça. Mari o lembra porque o recrutou, mas Tatsuya acredita que alunos do curso 2 podem não apreciar ser supervisionados por um aluno de nível 1. Mari insiste que ele lidaria melhor com os alunos do primeiro ano, eles não deveriam ter preconceitos, já que acabaram de começar. Tatsuya admite que não tem tanta certeza porque alguém lhe disse: "Nunca vou te reconhecer." Quando Mari pergunta se ele quer dizer Murasaki, ele acena com a cabeça. Ela o informa que ele se juntará ao comitê sob uma recomendação do corpo docente, o que deixa Tatsuya constrangido, levando Mari a provocá-lo. Dois alunos entram para dizer a Mari que terminaram a patrulha do dia e que não houve prisões. Eles notam Tatsuya e ela o apresenta como um aluno da classe 1E. Um deles a corrige, dizendo que o termo correto é aluno do curso 2. Mari os avisa de forma brincalhona para terem cuidado se não quiserem apanhar. Ela compartilha a notícia sobre a derrota de Hattori, e eles ficam surpresos, já que nenhum aluno jamais o havia vencido antes. Eles dão as boas-vindas a Tatsuya à equipe. Mari expressa sua frustração com a rotulagem boba da escola de flores e ervas daninhas, mas, felizmente, ambos os alunos entendem sua vibe e usaram suas vagas de recomendação para escolher pessoas não afetadas pelos preconceitos para que o comitê não seja estranho para ele. Ambos estendem as mãos e se apresentam. Mais tarde naquela noite, Miyuki visita o quarto de Tatsuya e pede a ele para calibrar o CAD dela para corresponder à característica que ele usou em batalha, já que ela sente que está faltando nessa área. Tatsuya explica que ela tem o poder de sobrepujar completamente seus oponentes com suas habilidades mágicas, então métodos de luta convencionais podem não funcionar para ela. Ainda assim, ela insiste, e Tatsuya decide fazer alguns ajustes para que ela não precise usar sua magia. Ela tira todas as suas roupas e ele escaneia o corpo dela. Após terminar o processo, Miyuki abraça Tatsuya por trás e o provoca, dizendo que se sente envergonhada, mas ele parece tão calmo porque não a vê como uma garota. Tatsuya responde que se ele fizesse isso, causaria problemas. Ela pergunta se ele está mais interessado em Segusa ou Mari, já que ele gosta de conversar com elas. Miyuki o pune com sua magia por ter pensamentos inadequados enquanto cercado por mulheres da classe alta. Tatsuya cai em transe e acorda no dia seguinte. Miyuki pede desculpas por levar sua brincadeira longe demais. Mari conversa com o comitê sobre seus papéis e responsabilidades. Ela apresenta Tatsuya e Morisaki como os novos substitutos para os alunos que estão se formando, garantindo ao comitê suas habilidades. Após a reunião, Mari lhes dá suas ferramentas e um CAD para cada um, que eles podem usar nos terrenos da escola. Tatsuya pergunta se pode usar o equipamento do comitê como CAD. Ela concorda, mas menciona que está desatualizado. Tatsuya os pega de qualquer forma porque são itens de alta qualidade destinados a especialistas. Mari o chama de incrível antes de sair. Morisaki diz a Tatsuya para se superar, já que não há como ele ativar magia usando dois CADs ao mesmo tempo, como um humilde aluno do curso 2. Na feira da escola, Tatsuya vê Erika sendo pressionada a se juntar a alguns clubes, e ele corre para ajudá-la. Quando eles param de correr, ele acidentalmente vê seu decote e ela reage. Ele pede desculpas e ela pede para ele ficar com ela pelo resto do dia se ele estiver realmente arrependido. Eles assistem a uma exibição de luta de espadas, mas Tatsuya percebe que ela não está animada. Erika acha chato. De repente, alguns alunos começam a discutir e se desafiam para uma luta. Erika os identifica como Mibu e Kirihara. A luta começa e Mibu derrota Kirihara, alegando que em uma luta de espadas real, ela o teria ferido gravemente. Kirihara então saca sua espada e tenta atacar, mas Tatsuya instantaneamente corre para impedi-lo. Ele informa a sede sobre a situação, enquanto os amigos de Kirihara tentam atacá-lo com raiva, mas ele desvia seus golpes. Mibu quer ajudá-lo, mas seu instrutor a segura, observando Tatsuya com admiração. Tatsuya se apresenta diante do comitê e compartilha sua experiência. Ele afirma que relatou Kirihara ao comitê de saúde porque o feriu ao tentar derrubá-lo, mas não insistiu mais, já que Kirihara admitiu seus erros. O comitê aceita seu julgamento, enquanto Mari menciona que não encaminhará o caso ao comitê correcional. Ela pede a Jumandi sua opinião, e ele elogia a decisão de Tatsuya, acrescentando que o aconselhará por usar um feitiço letal. Mari verifica com Tatsuya para confirmar se Kirihara foi o único a usar magia, e ele afirma que sim. Eles o agradecem e ele sai da sala. Tatsuya pede desculpas aos colegas e a Miyuki por se atrasar para o jantar. Leo começa a interrogá-lo sobre o feitiço letal de Rank B que Kirihara usou, dizendo que Tatsuya teve sorte de não se machucar. Tatsuya explica que o feitiço tem um alcance efetivo limitado, tornando-o semelhante a manusear uma espada afiada. Mizuki, preocupada, aponta que parece fácil lidar com uma espada real, mas Miyuki a tranquiliza dizendo que Tatsuya é forte e imbatível. Miyuki menciona que anular sequências mágicas é a especialidade de Tatsuya e questiona se ele usou o bloqueio de conjuração. Ele admite que não pode competir com ela. Ela diz de forma brincalhona que consegue ver através dele. Seus colegas brincam que eles parecem um casal por causa de suas interações. Leo pergunta sobre o bloqueio de conjuração e Erika explica que ele precisa de um antenite para ativá-lo. Mizuki se pergunta como ele conseguiu, já que é caro. Tatsuya esclarece que não é apenas sobre o custo. Civis não têm permissão para possuí-lo, porque é um recurso militar. Ele revela que aplicou as teorias do bloqueio de conjuração ao bloqueio mágico específico.
Erika pergunta se ele criou um novo tipo de magia, mas ele explica que descobriu a técnica usando seus dois Kadis, um bloqueando o outro enquanto lançava uma sequência mágica. Léo questiona por que isso tem que permanecer confidencial, já que ele o patenteou. Erika elabora que se uma técnica facilmente obtível para anular feitiços mágicos se espalhasse, isso abalaria a sociedade em suas bases. Tatsuya acrescenta que não pode divulgá-lo até que um método para combater o Antenite seja encontrado. Miyuki aponta que ele está pensando demais, já que nem todos podem ler a sequência de ativação de seu oponente durante o lançamento como ele pode. Enquanto patrulhava os terrenos da escola, Tatsuya recebe uma mensagem sobre uma briga no ginásio e corre para lidar com ela, mas é emboscado por um estudante disfarçado. Na aula, Léo pergunta se Tatsuya ainda tem uma reunião do comitê, mas Tatsuya recusa, dizendo que está de folga. Léo menciona que ele tem sido o ponto focal dos esforços de recrutamento, com os alunos o chamando de o misterioso aluno do primeiro ano que derrotou os membros regulares do clube de magia sem usar magia. Miyuki chega, e eles saem juntos. Mibu se aproxima e sugere que eles saiam para que ela possa agradecê-lo adequadamente, mas Tatsuya diz que se juntará a ela em 15 minutos. Miyuki volta para a sala do conselho estudantil e Tatsuya se despede dela. Miyuki expressa suas preocupações sobre as pessoas, o cercando por razões egoístas assim que descobrirem sua força. Mas ele a tranquiliza dizendo que não será imprudente o suficiente para cair em armadilhas. Tatsuya chega ao café e Mibu o agradece novamente por sua ajuda, mas Tatsuya minimiza, dizendo que apenas fez seu trabalho. Mibu aponta que a situação foi resolvida pacificamente porque ele desarmou a briga sem que ninguém se machucasse. Tatsuya pergunta por que ela quer vê-lo, e ela explica que quer que ele se junte à equipe de Kendo. Tatsuya recusa, mas pergunta suas razões para recrutá-lo. Mibu explica que há discriminação na escola contra usuários não mágicos, então eles formaram uma equipe para eles, com o objetivo de apresentar seu argumento à administração da escola. Tatsuya zomba de sua compreensão e questiona o que ela planeja fazer após a discussão. Na sala do conselho estudantil, Mari pergunta a Tatsuya se ele abusou verbalmente de Mibu no café, porque ela ouviu relatos de que Mibu estava corando perto dele. Miyuki, cheia de raiva, questiona o que Tatsuya fez. Ele a acalma e esclarece que não abusou verbalmente de Mibu. Em vez disso, ele soube que o comitê disciplinar ganhou o ressentimento dos alunos. Mari aponta que Mibu está errada sobre ganhar em pontos, pois o comitê é uma posição honorária não sujeita à avaliação. Segus acrescenta que o comitê tem poder significativo na escola, fazendo com que alguns os percebam como usando mal sua autoridade, mas alguém tem manipulado essa visão entre os alunos. Tatsuya pergunta quem é, mas Mari diz que teriam parado a pessoa se soubessem. Tatsuya explica que está realmente perguntando quem está por trás da manipulação. Ele usa a Organização Política Internacional Anti-Magia, Blanche, como exemplo. Tatsuya e Saigusa discutem a organização hostil à magia, e ela diz que ele não deveria culpá-la porque a escola é uma instituição nacional onde o governo está restringindo e escondendo coisas. Mari pergunta o que Tatsuya planeja fazer sobre Mibu, e ele diz que é ele quem está esperando pela resposta dela. Tatsuya vai ao escritório do conselheiro para um experimento de aconselhamento para testar as habilidades psicológicas dos alunos. Ao sair, o conselheiro pergunta se Mibu realmente o convidou para sair, mas ele diz a ela que é um boato sem fundamento. Mibu diz ao seu capitão que não quer que as pessoas rejeitem seu lado não mágico, já que ela é uma aluna do curso 2. Ele responde que todos os alunos do curso 2 sentem o mesmo, mas eles precisam dos poderes de Tatsuya, não importa o que. Mais tarde naquela noite, Tatsuya mostra a Miyuki um clipe de Blanche, o grupo político que ele mencionou anteriormente. Eles conversam sobre suas atividades secretas e como eles têm agido como terroristas nos bastidores em sua escola. Eles têm uma longa discussão sobre isso, e ele conclui dizendo que Miyuki encontrou amizade em Mizuki e Erika, mas ele não deixará ninguém arruinar a vida que eles construíram. Tatsuya finalmente termina seu treinamento de habilidades práticas mais rápido do que o normal após sua terceira tentativa. Mizuki registra um tempo de compilação de 940 milissegundos para ele e menciona que é surpreendente que ele lute tanto com habilidades práticas. Ele a lembra de suas constantes reclamações sobre ser incompetente e ela diz que pensou que ele estava apenas sendo humilde. Tatsuya diz a ela que eles não seriam colegas de classe se ele fosse mediano em habilidades práticas. Mizuki admite que ele pareceria muito perfeito e difícil de abordar se tivesse boas habilidades práticas. Mizuki pergunta se ele se sente amargurado por ser rotulado como um aluno sem habilidades, apesar de ter talentos especiais, e ele não parece incomodado. Ele descarta as perguntas dela, pensando que não estão longe da verdade sobre ele ser inexperiente. Mizuki analisa seu conjunto de habilidades e ele elogia sua visão aguçada. Ele admite que para feitiços básicos de sistema único, ele pode invocá-los mais rápido, aprimorando suas habilidades diretamente. Mas este método só funciona para feitiços que não exigem muitos processos, e como ele atinge o máximo de apenas 5, é o melhor que pode fazer. Mizuki pensa que 5 processos serão mais que suficientes para o combate, mas ele esclarece que não estuda magia para combate, e sim para desenvolver energia, precisando de feitiços de múltiplos processos ativados por sequências. É por isso que ele pode aceitar ser julgado justamente por suas habilidades de processamento menores. Mizuki expressa o quão impressionada ela está com a escolha dele.
Ela diz que seguirá seu exemplo e definirá seu objetivo de usar a magia de novo, não apenas para se tornar uma maga. Ela divaga animadamente sobre seus objetivos até Rika a trazer de volta à realidade. Ela se desculpa pelo surto enquanto Tatsuya reflete que foi forçado a ser um mago mesmo sem usar magia, e isso parece uma maldição. Tatsuya encontra Mibu, que responde à sua pergunta. Ela diz que quer que a escola melhore o tratamento, principalmente nas aulas. Tatsuya pergunta se ela quer mudanças nas instalações, mas ela diz que não é bem isso. Ele se pergunta se é sobre clubes, mas sabe que as equipes de Kenjutsu e Kendo têm espaços iguais. Mibu pergunta se ele não está infeliz com suas respostas, e ele admite que sim, mas não quer mudanças, pois suas expectativas para a escola não são altas. Tatsuya diz que, contanto que possa ler documentos inéditos de escolas afiliadas à Universidade de Magia e obter seu diploma, ele está satisfeito. Ele acrescenta que a discriminação vem dos alunos, não da escola, então não compartilha da mesma opinião que ela. Ele se levanta e vai embora, deixando-a desamparada. Durante a aula, os alunos ouvem uma interceptação da sala de transmissão pela equipe de Kendo. Eles buscam negociar com o Conselho Estudantil e a Federação de Atividades Extracurriculares sobre a discriminação na escola. Miyuki e Tatsuya chegam à sala de transmissão e encontram os outros membros do conselho na porta. Mari relata que cortaram a conexão, então não podem transmitir, mas se trancaram lá dentro com a chave mestra. Tatsuya aponta que é um crime, e Ichihara acrescenta que é por isso que devem lidar com isso discretamente. Tatsuya pede a opinião do presidente Jumandi, que expressa o desejo de negociar, embora o ato ilegal não possa ficar impune. Tatsuya liga para Mibu para avisar que o conselho estudantil quer negociar e garante sua liberdade. Após a ligação, ele diz que conseguiu o contato dela porque ela pediu para se encontrar, e ele não percebeu que seria útil. Ele os instrui a se prepararem para prender os outros. Mario lembra da promessa de garantir a liberdade deles, mas Tatsuya esclarece que só garantiu a Mibu. O conselho prende os amigos de Mibu, e ela quase atinge Tatsuya, acusando-o de traição. Nesse momento, o presidente intervém e explica que ouvirão as demandas, mas os outros ainda cometeram uma infração punível. Segusa chega e diz para soltarem todos, pois não podem negociar só com Mibu, já que os outros também são alunos. Ela os informa que a escola entregou o assunto ao conselho estudantil. Ela pede a Mibu para se juntar a ela para discutir a negociação da coalizão. No dia seguinte, na escola, Miyuki e Tatsuya abordam a presidente para perguntar sobre o resultado das negociações. Segusa explica que querem igualdade entre os alunos dos cursos 1 e 2, mas não têm planos estratégicos. Querem que o conselho estudantil haja. Então ela decidiu realizar um fórum aberto no dia seguinte. Tatsuya se preocupa que seja muito cedo e questiona quem representará o conselho. Saigusa se nomeia dizendo que é boa em argumentos lógicos, mas se os alunos vencerem o debate, ela terá que considerar as demandas deles. A notícia do fórum aberto se espalha rapidamente entre as turmas do curso 2. Tatsuya vê um aluno pressionando Mizuki a decidir e intervém. Ele reconhece o rapaz como quem o emboscou antes. Tatsuya manda ele se afastar, já que Mizuki não está interessada no que ele oferece. Enquanto ele se afasta, Mizuki explica que o aluno é Tsukasa Kinoe, o capitão da equipe de Kendo. Ela menciona que ele quer que ela se junte a uma equipe para pessoas com suas habilidades, mas ela recusou, e ele continua insistindo. Mais tarde naquela noite, Miyuki e Tatsuya visitam seu mestre, que compartilha a história de Tsukasa Kino. Ele menciona que Tsukasa vem de uma família comum, e seus olhos hipersensíveis são herdados de seu avô. Miyuki pergunta como ele se conecta a Blanche, e o Sr. Yakumo explica que o meio-irmão mais velho de Tsukasa é o líder da filial japonesa da Blanche, e ele colocou Kinoe na primeira escola por um motivo. Durante o fórum aberto, os alunos expressam suas frustrações, e Segusa se dirige a todos. Ela capta a atenção deles com seu discurso e promete trabalhar para alcançar a igualdade, especialmente dentro do conselho estudantil. Todos a aplaudem, mas de repente, uma explosão abala o salão. Membros da Blanche se infiltram na escola, e o conselho estudantil intervém para proteger os alunos, enquanto Miyuki e Tatsuya vão verificar a sala de prática que explodiu. Léo segura a Blanche até Miyuki chegar e derrotá-los com magia. Tatsuya diz que são terroristas, então podem revidar sem se conter, já que não são alunos. Ele pergunta se há mais, e Mizono, a conselheira, aparece para informar que o alvo da Blanche é a biblioteca, e atacá-los é só uma distração. Ela menciona que a força principal está lá, e Mibu também está com eles. Tatsuya pede para ela explicar tudo depois, e ela lhe pede um favor. Ela quer que ele dê uma chance a Mibu, pois ela tem lutado mentalmente, mas o trabalho era demais para ela como conselheira, então Mibu acabou caindo na armadilha deles. Tatsuya acha que ela está sendo muito complacente com Mibu, e ele diz a Miyuki, irritado, para ir com ele. Léo chama de um pouco insensível, mas Tatsuya insiste que não será o único a se machucar por simpatia mal direcionada. Tatsuya parte e eles o seguem. No caminho, Léo repele os terroristas com seu feitiço ativado por voz. Ele bloqueia os ataques com seu CAD e Erika se pergunta como ele não quebrou.
Tatsuya explica que tem um feitiço de fortificação no Kage, então ele não quebra, não importa o quão forte ele bata. Ao chegarem à biblioteca, Tatsuya usa suas habilidades de detecção de sequência de ativação para localizar os terroristas. Erika o elogia por ter habilidades que os impedirão de serem emboscados. Ela salta para atacar os terroristas na entrada, enquanto Miyuki e Tatsuya voam para a sala especial onde os terroristas tentam roubar os materiais secretos da Universidade de Magia. Mibu, que está com eles, questiona por que precisam de pesquisa mágica de ponta se o objetivo é lutar contra a discriminação. Os terroristas acessam, mas a porta se abre num instante. Miyuki e Tatsuya entram na sala e Tatsuya destrói os materiais, anunciando que o plano deles acabou. Um deles tenta atirar em Tatsuya, mas Miyuki o defende congelando a arma. Ela afirma que nenhuma intenção maliciosa contra Tatsuya escaparia de sua percepção. Tatsuya diz a Mibu a dura verdade. O sonho dela de criar igualdade não pode acontecer porque o mundo é como é, e ela está sendo usada. Ela questiona irritada se lutar contra a discriminação é errado. Ela afirma que ele deve ter sido comparado à irmã por causa do talento dela, então deve ter lidado com humilhação injusta. Miyuki interrompe, desconsiderando suas palavras, dizendo que ama e respeita Tatsuya, então não sente desprezo por ele. Miyuki sente pena de Mibu porque ela se fez sentir inferior, e ninguém a despreza tanto quanto ela mesma. Os terroristas ordenam que Mibu use o anel, o que ela faz, e eles lançam um feitiço de bloqueio de conjuração no grupo. Tatsuya derrota os terroristas, mas Mibu escapa. Miyuki tenta segui-la, mas Tatsuya a impede, confiante de que Erika resolverá. Mibu desce e encontra Erika. Erika a desafia para uma luta e ataca em velocidade máxima, surpreendendo Mibu. Ela menciona ter as mesmas habilidades de Mari, mas Erika esclarece que as dela são um pouco diferentes. Erika quebra a espada de Mibu e diz para ela continuar, pois quer vê-la se esforçar para destruir o espectro da mulher que a impede. Mibu tira o anel dizendo que não precisa dele para vencê-la. Ambas avançam uma contra a outra, mas Erika a derrota instantaneamente. Ela se apresenta como da família filha e acrescenta que Mari é sua discípula, então ela é melhor que Mibu em Kenjutsu. Mibu perde a consciência e Erika a segura. O comitê disciplinar confronta Tsukasa no caminho e o acusa de estar por trás do ataque. O conselho estudantil se reúne em torno de Mibu, que está doente na cama. Ela compartilha como o capitão Tsukasu tem falado com ele sobre a discriminação na equipe de Kendo. Mibu conta quando começou a se sentir inferior, e o que a fez ouvir o capitão. Pouco depois de ser admitida na escola, ela testemunhou Mari usando suas habilidades de espada mágica para lidar com uma situação causada pela equipe de Kanjutsu, o que a impressionou muito. Mibu perguntou a Mari se ela poderia treiná-la, mas Mari a recusou friamente. Surpresa, Mari perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Mibu lembra que Mari lhe disse que ela não era páreo para ela e deveria escolher um oponente mais adequado. Mibu pensou que Mari disse isso porque ela era uma aluna do curso 2. Mari interrompe e insiste que não dispensou Mibu. Ela reafirma o que disse. Com minhas habilidades, eu nunca seria páreo para você. Seria melhor se você treinasse com alguém mais digno. Mari chora, chamando-se de idiota por guardar rancor de Mari por um ano inteiro por um mal-entendido, enquanto subestimava sua própria força. Tatsuya a conforta, dizendo que ela não perdeu tempo porque ficou mais forte. Mais tarde, Tatsuya pergunta onde fica a sede da Blanche porque planeja derrubá-los. Os líderes do conselho tentam convencê-lo a não ir, pois é perigoso, mas ele os ignora, afirmando que eliminará qualquer um que perturbe sua vida e a de Miyuki. Miyuki, Erika e Léo se voluntariam para acompanhá-lo. Miyuki pergunta como chegaram lá e Tatsuya vai até a porta para revelar Mizuno, que estava escutando. Ela lhes fornece a localização e Jumandi se voluntaria para ir com eles, oferecendo-se para dirigir. Ele diz a Segusa para ficar e manter o controle. Enquanto Jumandi espera em seu carro, Kirihara corre após ouvir a história de Mibu. Ele implora a Jumandi para deixá-lo ir, pois quer vingar Mibu e expressar sua raiva contra os responsáveis pela situação dela. Tatsuya atribui os papéis de todos para a infiltração. Ele diz a Léo e Erika para garantir a rota de fuga e lidar com quem tentar fugir enquanto ele invade com Miyuki. Eles arrombam o portão de entrada usando o feitiço de ativação por voz de Léo combinado com a velocidade máxima do carro. Miyuki e Tatsuya entram no prédio e ele sente um grupo de homens armados por perto. Ele pede a Miyuki para segui-lo, e eles encontram o líder da organização Blanche do Japão. Ele se apresenta como Tsukasa Hajime, e Tatsuya imediatamente aponta sua arma Kage para ele. Ele os ordena a se renderem e largarem as armas, mas Hajime apenas ri de Tatsuya. Ele oferece a Tatsuya um lugar na organização porque está interessado em sua capacidade de realizar bloqueio de conjuração sem antenite. Tatsuya vê através do plano dele e liga os pontos. Ele revela que Hajime tem usado Mibu para contatá-lo e seu irmão para atacá-lo porque ele está atrás de suas habilidades. Hajime o elogia por ser esperto, mas diz que vir atacá-lo sabendo de tudo isso mostra que ele ainda é uma criança. Hajime joga os óculos para cima e lança um ataque de hipnose em Tatsuya, ordenando que ele se junte a eles. Tatsuya o choca ao responder e explicar o tipo de magia que ele usou sem ser hipnotizado.
Ele questiona se a hipnose foi o que Hajime usou para substituir as memórias de Mibu, e Miyuki, irritada, os rotula de canalhas vulgares ao perceber que eles mexeram com as memórias dela. Tatsuya continua, dizendo que escapou da hipnose porque não caiu no truque de distração de Hajime com os óculos e controlou seu Kage com a outra mão. Hajime fica perplexo com como ele desviou do ataque com bloqueio de conjuração de contra-ataque. Ele ordena que seus homens atirem em Tatsuya, mas as armas deles quebram sob seu feitiço. Hajime foge, e Miyuki pede a Tatsuya para persegui-lo enquanto ela lida com os outros homens. Um dos rapazes tenta atacar Tatsuya, mas Miyuki o congela com magia. Tatsuya diz a ela para não se esforçar demais, já que eles não valem a pena para ela sujar as mãos. Ela congela os outros homens, irritada por pensarem em atacar Tatsuya. O presidente Yumonji e Kirihara eliminam alguns soldados enquanto se dirigem ao prédio. Tatsuya se aproxima do esconderijo de Hajime, onde seus homens o cercam. Tatsuya entra e destrói as armas deles. Eles tentam usar bloqueio de conjuração nele, mas ele sente suas habilidades e a fonte. Hajime comanda seus homens para matar Tatsuya, mas ele revida usando um feitiço de bloqueio de conjuração. Hajime, chocado, pergunta como Tatsuya pode usar magia sob bloqueio de conjuração, e tenta escapar, mas a porta se abre e Kirihara entra. Tatsuya diz a Kirihara que Hajime é o líder da filial japonesa da Blanche e, irritado, corta o braço dele por enganar Mibu. A segurança privada chega para limpar o prédio, enquanto Erika reclama que eles não tiveram chance de lutar. Miyuki corre até Tatsuya e pergunta se ele está bem, o que ele confirma. Ela tenta explicar como congelou os homens por raiva, mas ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Tatsuya visita Mibu na enfermaria, informando que ela será hospitalizada por um tempo, junto com Tsukasa, já que ambos foram vítimas de hipnose, para evitar que suas memórias sejam novamente influenciadas. Ele a assegura de que não enfrentarão acusações porque a escola decidiu manter o caso em segredo. Ele pede para ela avisá-lo quando receber alta para que ele possa celebrar com ela. Fora do quarto, ele avista um homem, o Sr. Hayama, que está voltando para a família Yotsuba para relatar a situação. Hayama pergunta à chefe da família se a situação deve permanecer como está, e a senhora responde que enquanto Tatsuya estiver cumprindo seus deveres como guardião de Miyuki, eles os deixarão em paz. Miyuki, Erika e Tatsuya visitam Mibu no dia de sua alta, e Tatsuya se surpreende ao vê-la tão feliz com Kirihara. Erika menciona que Kirihara a visita todos os dias, o que os aproximou. O pai de Mibu chama Tatsuya de lado e o agradece por salvar sua filha. Tatsuya responde humildemente que não fez muito, apenas a afastou sem pensar, enquanto Chiba e sua irmã a ajudaram a recuperar a dignidade. O pai de Mibu explica que sabia que a filha não podia usar magia, mas não percebeu que ela estava passando por dificuldades por causa disso. Ele compartilha que Mibu lhe disse que as palavras de Tatsuya sobre não desperdiçar seus anos a salvaram, então ele insiste em agradecê-lo. Tatsuya recusa a gratidão novamente, e o pai de Mibu menciona que Hazama disse que Tatsuya é muito humilde. Tatsuya se surpreende que eles se conheçam. O pai de Mibu diz que eram camaradas e o assegura de que não contará a ninguém o que ouviu sobre ele. Tatsuya retorna aos colegas, e Mibu pergunta o que ele discutiu com o pai dela. Tatsuya explica que o pai dela é amigo de alguém que o ajudou quando ele era mais jovem. Erika brinca sobre as fortes conexões deles e se pergunta por que Mibu parou de perseguir Tatsuya por Kirihara. Mibu explica que realmente se apaixonou por Tatsuya, mas ele era forte demais para ela acompanhar, enquanto Kirihara estava disposto a andar no ritmo dela. Tatsuya se junta à brincadeira sobre Kirihara e sai com Miyuki. Ela pergunta se ele está voltando para a escola, e ele confirma. Ela se pergunta se é difícil para ele ir à escola só por causa dela, considerando suas grandes habilidades, mas Tatsuya responde que é sua única chance de viver uma vida normal. E ele gosta disso com ela. Durante a sessão de treinamento de Miyuki e Tatsuya com o Sr. Yakumo no templo Kyuchuji, Tatsuya sente uma presença e o Sr. Yakumo pede à pessoa, Haruka, para sair. Eles descobrem que é a Sra. Ono. Tatsuya pergunta o que ela procura, mas ela nota Miyuki praticando seu treinamento de morcego miragem e pergunta se ela vai entrar na competição das 9 escolas. O Sr. Yakumo responde que ela realmente está competindo no torneio Morcego Miragem e Pilares de Gelo. Tatsuya lembra de sua pergunta sem resposta. Yakumo explica que ela é sua aluna e uma investigadora particular de segurança pública. Tatsuya elogia seu impressionante feitiço de ocultação. Ela pede para manterem sua identidade em segredo, e Tatsuya a incita a avisá-lo sobre situações como o ataque da Blanche. A turma de Tatsuki vence a partida de futebol, mas Tatsuya e Léo elogiam o melhor jogador da próxima turma por ser um hábil manipulador de bola. Eles se aproximam para se apresentar. Ele diz que queria conhecer Tatsuya e Léo porque respeita quem consegue lidar com Erika. Léo pergunta se ele conhece Erika, mas ela se aproxima por trás e diz que são amigos de infância, embora ele a tenha evitado nos últimos 6 meses. Mikihiko pergunta sobre o traje de treino de Erika e ela tenta explicar, mas eles criticam a roupa até ela chutar Léo com raiva. O conselho estudantil se reúne para discutir a próxima competição entre as 9 escolas afiliadas à magia do país. Um membro menciona que eles têm tudo pronto, mas seus engenheiros ainda estão incompletos. Ele só tem Azusa e Izori do 2º ano, já que os alunos do 3º ano estão focados em habilidades práticas.
Mari aponta que Izori é apenas um teórico e não é muito bom em ajuste fino. Segusa pergunta a Ichihara se ela pode assumir a tarefa, mas ela recusa, dizendo que atrapalharia os outros com suas habilidades. Segusa suspira de frustração enquanto Tatsuya se oferece para sair, mas Azusa o impede e o nomeia para a posição, já que ele ajuda Miyuki a ajustar e calibrar seu CAD. Mari e Segusa se perguntam como o esqueceram, mas Tatsuya tenta recusar o papel, explicando que alunos do primeiro ano nunca fizeram parte da equipe técnica. Mari diz a ele que precedentes existem para serem quebrados. Tatsuya explica que tem má reputação entre os alunos, e que o ajuste fino do CAD de um usuário exige confiança entre o usuário e o engenheiro. Então nomear alguém que enfrentaria a reação dos atletas é uma má ideia. Miyuki o interrompe e diz que gostaria que ele ajustasse seu CAD para a competição, e todos concordam que ele se junte à equipe, deixando-o sem palavras. Saigusa os informa que haverá preparação após a aula. Após as aulas, Tatsuya tira seus chifres de prata e Azusa os admira com espanto. Ela elogia Lord Toru Silver, o engenheiro por trás dos chifres de prata, e descreve sua visão dele para Tatsuya, que fica impressionado com suas percepções. Ichihara trabalha em seu computador e recebe notificações de aviso, enquanto Saigusa se oferece para ajudar Azusa com sua tarefa. Ela menciona que é um relatório sobre os 3 principais quebra-cabeças da magia baseada em peso. Ela analisa o relatório com suas próprias palavras e propõe um experimento que ela pensa que Segusa rebate que, se fosse tão simples, alguém já teria tentado. Ichihara menciona que um experimento foi conduzido em inglês um ano antes do último, baseado na ideia de Azusa, mas falhou. Azusa pergunta por quê, mas eles não têm detalhes. Eles então pedem a opinião de Tatsuya, e ele explica em detalhes. Os líderes do conselho anunciam a nomeação de Tatsuya como engenheiro aos membros. O presidente Jumanji nota algumas pessoas discordando, então ele encoraja Tatsuya a mostrar suas habilidades. Kirihara se voluntaria para ser usado no experimento. Eles instruem Tatsuya a copiar as configurações do CAD de Kirihara para um novo CAD para uso competitivo, e torná-lo utilizável imediatamente sem mexer na sequência de ativação. Tatsuya começa a trabalhar e algumas pessoas comentam sobre suas habilidades de ajuste fino manual. Ele o completa com sucesso, e Kirihara testa o CAD para confirmar que funciona perfeitamente. Alguns membros ainda tentam convencer o conselho a não adicioná-lo à equipe, mas Hattori o defende, explicando que a reputação da escola está em jogo, então não podem se prender a trivialidades como ele ser um aluno do primeiro ano. Os outros líderes do conselho concordam com Hattori e decidem adicioná-lo à equipe. Mais tarde naquela noite, Tatsuya recebe uma videochamada de seu superior, o Major. O Major diz que a máquina do terceiro olho está pronta, então precisam que ele atualize o sistema e faça alguns testes de funcionalidade. Tatsuya diz que passará lá no dia seguinte, já que também é seu dia de folga para trabalhar na FLT. Antes da ligação terminar, o Major pergunta sobre a competição das 9 escolas e o alerta para ter cautela, pois receberam informações de que membros de um sindicato internacional do crime foram vistos lá várias vezes. Ele menciona que o Sr. Mibu, pai de Mibu, forneceu a informação após ser transferido para a Agência de Gestão de Informações do Gabinete, depois do serviço militar, e agora supervisiona a Unidade de Crimes Internacionais. O Major diz que entrará em contato quando tiver mais atualizações. Enquanto está em seu quarto, Miyuki aparece com uma xícara de café, vestindo seu traje de morcego miragem. Ele elogia sua roupa e mostra a ela o feitiço de voo que terminou. Ela elogia o talento dele e ele a incentiva a testar o CAD antes que ele o leve para a FLT. Miyuki testa o feitiço de voo e confirma que tudo está funcionando perfeitamente. Tatsuya a observa com carinho enquanto ela voa por ali. Tatsuya visita o centro de desenvolvimento da FLT com Miyuki, onde a equipe o recebe calorosamente, chamando-o de jovem mestre. Ele pergunta pelo chefe Uchiyama, que se apresenta. Tatsuya o cumprimenta modestamente, mas o chefe insiste que todos são seus subordinados, então ele deveria parar de ser tão humilde ou arriscar dar um mau exemplo. Ele diz a Tatsuya que é uma honra para todos trabalhar sob ele como Sr. Silver. No entanto, Tatsuya aponta que não haveria Toru Silver sem ele, Sr. Torus, o chefe da instalação. O sistema de lançamento em loop para os Silverhorns não teria sido possível sem suas habilidades técnicas. O chefe Uchiyama dispensa o elogio e diz que é hora de ir direto ao assunto. Tatsuya apresenta o protótipo do dispositivo voador e o chefe fica maravilhado. Tatsuya explica o conceito e o chefe pergunta a um dos funcionários quantos modelos eles têm disponíveis. O funcionário responde que tem 10, mas o chefe o manda trazer todos que tiverem, afirmando que estão lidando com um feitiço de voo que pode mudar a história da magia moderna. A equipe testa o dispositivo voador, confirmando que ele pode acelerar tanto vertical quanto horizontalmente. A equipe técnica verifica suas características e sistema de controle. Detectando que tudo está em perfeito funcionamento, então celebram um desenvolvimento bem-sucedido. Após o teste, os testadores voltam cansados, e Tatsuya percebe que o processamento contínuo da sequência de ativação seria muito estressante para eles. O chefe Uchiyama explica que, comparado a ele e Miyuki, um mago comum tem apenas uma pequena quantidade de psions à sua disposição. Tatsuya sugere que precisam melhorar a eficiência do esquema de absorção automática do CAD, e o chefe Uchiyama propõe cuidar disso por sua parte se conseguir o hardware necessário para o processamento.
Ao saírem, Miyuki avista seu pai e o mordomo da família Yotsuba, o Sr. Aoki. Ele cumprimenta Miyuki sozinha, mas ela o lembra que não está sozinha, insistindo para que ele reconheça Tatsuya. O Sr. Aoki diz que Tatsuya é apenas um guarda-costas comum, alegando que não tem motivos para respeitá-lo como mordomo da família Yotsuba. Miyuki o lembra que Tatsuya é seu irmão. Aoki argumenta que todos querem que ela seja a sucessora do título da família, colocando-a em um nível diferente do dele. Tatsuya o interrompe e o acusa de fazer afirmações sérias. Ele questiona se sua tia nomeou um sucessor, ao que o Sr. Aoki nega. Tatsuya interpreta isso como o Sr. Place, Artuak, os Tanzas. Aoki tentando plantar dúvidas na mente de um candidato à sucessão, sugerindo que ele está sendo disruptivo. Os dois continuam trocando farpas até que o Sr. Aoki chama Tatsuya de mago falso e sem coração. Tatsuya rebate que o rótulo de mago falso e sem coração foi criado por sua mãe, a irmã mais velha da atual chefe da família Yotsuba, e ex-chefe, então chamá-lo de falso, os insulta. Tatsuya diz a Aoki para parar de falar mal de sua mãe, mesmo que seu ódio por ela seja justificado. Tatsuya sai, afirmando que não odeia sua mãe porque lhe falta um coração para o ódio. Enquanto na aula, os colegas de Tatsuya o parabenizam por ter sido eleito engenheiro. Na cerimônia de lançamento, Saigusa anuncia oficialmente os atletas e engenheiros. Quando o nome de Tatsuya é chamado, Miyuki lhe entrega a credencial da competição enquanto seus colegas o aplaudem. Tatsuya apresenta suas habilidades de engenharia às atletas, mas algumas não mostram interesse em sua ajuda e começam a discutir entre si. Ele suspira e sugere que comecem a reunião. Durante a sessão de treinamento, Mizuki dá uma espiada nos atletas, mas sua atenção muda quando ela vê uma explosão mágica vinda de um dos prédios da escola. Ela caminha pelo corredor e espreita a sala de experimentos farmacêuticos para encontrar Mikihiko praticando magia. Mikihiko percebe a presença dela, e os espíritos da água se voltam para Mizuki, mas Tatsuya intervém e os impede. Ele acalma Mikihiko, dizendo que Mizuki interrompeu o foco do conjurador. Mikihiko pede desculpas por sua inexperiência e agradece a Tatsuya por salvá-la. Tatsuya avalia a magia de Mikihiko e a chama de magia antiga. Mikihiko admite que estava praticando sua magia de invocação com o espírito da água. Tatsuya pergunta a Mizuki o que ela viu, e ela descreve orbes de luz em diferentes tons de azul. Mikihiko a olha nos olhos com espanto, mas Tatsuya os interrompe, fazendo Mikihiko pedir desculpas. Ele pensa que Mizuki tem olhos de cristal e quer vê-los de perto. Mikihiko explica o conceito de olhos de cristal para Tatsuya, concluindo que Mizuki os possui. Tatsuya comenta que ela é o tipo de pessoa que faria alguém como ele vender a alma para se aproximar. Mikihiko concorda, dizendo que um ano atrás ele teria sido cativado e lutaria muito para mantê-la ao seu lado, mas ele não se sente mais assim. Ele acrescenta que isso não significa que vai compartilhar sua descoberta com outros conjuradores, e Tatsuya o assegura que guardará segredo. Os alunos estão prontos para ir à competição. Saigusa chega atrasada ao ônibus, e Mari a repreende enquanto Tatsuya entende que ela está lidando com uma emergência familiar. No ônibus, Saigusa reclama da reação de Tatsuya e do que ele pensa dela. Ela queria que ele se sentasse ao lado dela, dizendo que seria melhor para ele, já que ela mencionou isso para evitar cair vítima de seus olhos encantadores. Hattori aparece e parece apaixonado por Saigusa. Ele oferece um cobertor a ela, e Ichihara o defende. Mitsui oferece um chá, mas ela recusa, dizendo que não o merece, já que não está sofrendo no calor como o irmão. Ela parece triste e se pergunta por que seu irmão tem que suportar tanto. Shizuko a conforta, explicando que o irmão dela é um bom rapaz que se sacrificou por um papel que ninguém mais queria. Miyuki se sente instantaneamente melhor com as palavras de Shizuku. De repente, um acidente acontece e um carro quase explodindo acelera em direção ao ônibus deles. Todos entram em pânico e tentam pará-lo com vários feitiços. Mari diz a eles para cancelarem seus feitiços e pergunta ao presidente Jumonji se ele pode parar o carro. Ele explica que bloqueá-lo não é o único problema. A tempestade de Psions é muito forte, então ele não consegue apagar o fogo ao mesmo tempo. Miyuki se oferece para apagar o fogo enquanto ele para o carro. Ambos começam a trabalhar, e o carro para imediatamente. Mari se pergunta que tipo de feitiço é esse. Miyuki o identifica como dispersão Gran, o que não é surpreendente, já que é Tatsuya. Saigusa agradece a Jumonji e Miyuki pela ajuda, mas Miyuki menciona que não poderia ter usado a sequência mágica sem o feitiço de declaração que Ichihara lançou para parar o ônibus. Mari repreende os outros alunos por lançarem feitiços um após o outro durante o caos, dizendo que feitiços desordenados se anularão e serão inúteis. Saigusa encoraja todos a manterem a calma em uma crise, enquanto em pensamento Mari se pergunta quem cancelou as sequências mágicas. Eles chegam aos alojamentos da competição das 9 escolas e Kirihara nota a expressão de Hattori. Ele pergunta o que há de errado e Hattori explica que sua confiança foi abalada antes, quando ele não fez nada, enquanto Miyuki, mais jovem que ele, lidou com a situação. Ele sente que perderia para ela em um teste de poder, mas se tranquiliza dizendo que a superioridade entre magos não é apenas sobre força mágica. Kirihara o assegura de que há algo especial nos dois irmãos e aposta que Tatsuya já matou antes. Hattori pergunta se isso significa que Tatsuya lutou em combate real, e Kirihara concorda.
Ele se lembra do incidente Blanche, afirmando que Tatsuya foi impressionante porque sua sede de sangue era intensa, confirmando que Miyuki não é apenas uma garota comum. Tatsuya diz a Miyuki que o incidente não foi um acidente, mas um ataque deliberado, já que ele encontrou vestígios de magia. Ele explica que foi magia em pequena escala, lançada instantaneamente em níveis mínimos de saída. A magia consistia em 3 feitiços, destinados a não deixar nenhum resquício ciano detectável, lançados pelo motorista, indicando que foi um ataque suicida. Miyuki, com raiva, chama o motorista de covarde e Tatsuya diz a ela que criminosos e terroristas são covardes porque aqueles que dão as ordens raramente arriscam suas vidas. Eles entram no alojamento e ficam surpresos ao ver Erika. Tatsuya a cumprimenta e sai enquanto Miyuki questiona por que ela está lá 2 dias antes da competição, ficando ainda mais surpresa ao ver Mizuki em um vestido revelador. Miyuki diz a Mizuki para tirá-lo e pergunta como elas conseguiram acesso ao hotel militar. Erika diz que usou suas conexões como membro da família Shiba. Miyuki pergunta novamente por que elas chegaram cedo e Erika diz que planejam comparecer ao banquete. Miyuki as informa que é para pessoas de dentro, mas Erika insiste que elas também são de dentro porque ela resolveu tudo. No banquete, Erika serve bebidas a Tatsuya como garçonete, e ele percebe que essa é a ideia dela de ser uma pessoa de dentro. Miyuki chega e elogia sua roupa. Elas conversam sobre isso até que Erika sai correndo para chamar Mikihiko. Mitsui e Shizuku se aproximam deles. Tatsuya comenta que elas estão sempre juntas, e Shizuku responde que é porque são amigas. Miyuki pergunta sobre os outros, e Shizuku mostra onde eles estão, dizendo que querem vir, mas não podem com Tatsuya por perto. Tatsuya a encoraja a ir com eles e se conectar com seus colegas de classe, enfatizando que o trabalho em equipe é importante. Erika chega com Mikihiko e pergunta sobre Miyuki. Tatsuya diz a ela que Miyuki está com seus colegas de classe e que ele os apresentará mais tarde. Mikihiko diz que está tudo bem porque se sente estranho ao conhecer alguém de uniforme. Erika e Mikihiko discutem antes que Mikihiko saia para pegar os pratos que Erika apontou. Tatsuya diz a Erika para pegar leve com ele, mas ela explica que tanto ela quanto Mikihiko estão ali porque seus pais os obrigaram. Ela diz que não é bondade, apenas sente pena dele, já que estão na mesma situação. Tatsuya diz que não vai chorar, pois não há nada que ele possa fazer. Erika agradece a Tatsuya por ser frio, porque isso a permite se expressar sem se sentir patética, já que ele não demonstra simpatia. Ela o agradece novamente e vai embora. Miyuki olha para Tatsuya e diz que ele é alheio à boa vontade das pessoas porque não percebe o olhar dela. Alguns alunos de outra escola a notam, e o líder deles pergunta quem ela é, ao que outro aluno responde. O banquete começa e o anfitrião anuncia que o presidente da Associação de Magia, o Sr. Hetsukudo, dirá algumas palavras. O Sr. Hetsu aparece e prega uma peça nos alunos com um truque de mágica, que Tatsuya detecta imediatamente. O Sr. Hetsu finalmente se apresenta e pede desculpas pela sua brincadeira. Ele menciona que apenas 5 alunos pegaram o truque, o que significa que apenas esses 5 o teriam atacado se ele fosse um terrorista de verdade. Ele faz um breve discurso encorajando os alunos a melhorarem suas habilidades mágicas, expressando entusiasmo em ver a criatividade deles. Em seu quarto, Mitsui diz às suas colegas de quarto que se sente nervosa, mas Miyuki a acalma dizendo que é muito cedo para isso. Ela pergunta a Shizuku sobre os eventos do dia seguinte. Shizuku os verifica e elas decidem a quais comparecer. Há uma batida na porta e quando Mitsui a abre, encontra Amy e algumas outras atletas. Amy as incentiva a se juntarem a elas na fonte termal. Enquanto isso, Mikihiko pratica sua magia de invocação, mas sente alguns ladrões por perto. Ele considera reportar a segurança, já que não é tão forte quanto costumava ser, mas então decide agir como Tatsuya, que dominou os alunos do curso 1. Ele persegue os ladrões, que tentam atirar nele, mas alguém o salva. Acaba sendo Tatsuya. O episódio recapitula como Tatsuya chegou bem a tempo de salvar Mikihiko do ataque dos ladrões. Tatsuya verifica os pulsos deles e confirma que ainda estão vivos. Ele elogia Mikihiko por derrubar seus alvos com um único tiro de um ponto cego sem feri-los gravemente. Mikihiko diz que teria sido baleado se Tatsuya não tivesse intervindo, mas Tatsuya o chama de idiota por não reconhecer seu próprio sucesso em capturar os intrusos com sua magia. Tatsuya questiona o que Mikihiko vê para si mesmo, afirmando que ele pode vencer qualquer um, não importa o quão habilidoso, sem ajuda de ninguém. Tatsuya se pergunta por que Mikihiko se subestimaria a ponto de não acreditar em si mesmo, e Mikihiko insiste que Tatsuya não entende. Tatsuya o encoraja, e explica que o problema reside nos feitiços de Mikihiko, não em seu talento. Mikihiko, frustrado, pergunta como Tatsuya pode dizer que seu lendário feitiço de família é falho quando ele só o viu praticar algumas vezes. Tatsuya esclarece que ele pode ler sequências de ativação e analisar sequências mágicas. Mikihiko luta para acreditar nisso, e Tatsuya admite que não pode forçá-lo. Tatsuya diz a ele para chamar a segurança enquanto ele vigia os intrusos. Enquanto Mikihiko sai, o Major chega e nota os sentimentos de Tatsuya por Mikihiko. O Major aponta que é incomum para alguém indiferente aos outros, e se pergunta se Mikihiko ressoa com Tatsuya, porque ele compartilha lutas semelhantes. Tatsuya diz a ele que superou essas lutas, ao que o Major observa que suas palavras mostram que ele se lembra de como é essa sensação. A competição começa, e o comentarista anuncia que as partidas oficiais durarão
durarão 5 dias, enquanto a competição de novatos durará 10 dias. Tatsuya pergunta a Mitsui se ela está pronta para a competição, e ela afirma, mencionando que tem trabalhado em seu físico. Miyuki intervém dizendo que ela agora tem músculos, deixando Mitsui envergonhada, afirmando que não quer se tornar uma mulher machona. Tatsuya ri do comentário dela, fazendo-a sentir-se tímida, mas Shizuko diz que Tatsuya está rindo por causa da forma como ela se expressou. Mitsui expressa sentir-se excluída, já que Tatsuya estará com eles durante a competição. Tatsuya a tranquiliza dizendo que treinou com ela e a ajudará a se ajustar para a partida de Mirage Board, mas Mitsui permanece pouco impressionada. A competição de waterboard começa, com Mari representando as primeiras escolas de ensino médio. Ela se posiciona com confiança em sua prancha enquanto a corrida começa. Tatsuya analisa o uso de sua magia e discerne que ela está combinando cerca de 3 feitiços, dificultando a competição para seus oponentes. Tatsuya a chama de estrategista, enquanto Erika comenta que ela não é uma pessoa legal. O comentarista declara que o vencedor é óbvio com base na distância entre os atletas. Tatsuya visita o escritório do Major Kazama, onde ele avista outros oficiais. Eles o incitam a sentar, mas ele insiste em ficar de pé. Um dos oficiais explica que ele não foi convidado como seu oficial especial e mago de classe estratégica, mas como um amigo, preocupado que eles se perderiam se ele continuasse de pé. Tatsuya concorda em sentar com eles. O Major Kazama o informa que os intrusos da noite anterior pertenciam aos Snowhead Dragons, o sindicato internacional do crime que ele mencionou. Tatsuya pergunta se eles estão mirando na competição das 9 escolas, mas o Major está incerto. A senhora que serve o chá pergunta como Tatsuya estava presente durante o ataque. Ele explica que sentiu a presença deles enquanto caminhava após ajustar o CAD para as partidas. O Major Kazama se pergunta se os colegas de equipe de Tatsuya sabem sobre sua identidade Silver, mas Tatsuya diz que manteve essa conversa em segredo, já que é confidencial. Eles discutem a possibilidade de ele se juntar à competição, mas o Major diz que é uma má ideia porque lançar magia militar ultra secreta em um torneio público não é sensato. Tatsuya o assegura de que é raro um engenheiro como ele participar de um torneio. Tatsuya retorna à arena da competição, onde a próxima partida está acontecendo no local das eliminatórias de tiro rápido. Ele comenta como a arena está lotada, e Miyuki menciona que é porque Saigusa está competindo. Ele pergunta sobre Mikihiko, e Erika diz que ele está descansando no alojamento porque se sente doente. A competição começa, e Saigusa atira impecavelmente, vencendo sua oponente com uma pontuação perfeita, enquanto os torcedores de sua escola a aplaudem. Mais tarde naquela noite, as moças celebram suas vitórias nas partidas. Saigusa menciona que Hattori conseguiu vencer sua partida apesar de ter problemas com seu CAD. Ela percebe que o CAD precisa de calibração adequada, e elas se perguntam quem pode ajudá-lo, já que seus engenheiros estarão ocupados no dia seguinte. Ela sugere perguntar a Tatsuya, já que ele está livre no dia seguinte e no dia depois, e pede a Miyuki para passar a mensagem a ele. Miyuki conta a Tatsuya sobre o pedido. Ele concorda em ajudar, mas compartilha suas preocupações sobre ela voltar sozinha para o hotel à noite. Ele se oferece para acompanhá-la de volta, deixando o CAD que está programando para trás, porque ela é mais importante para ele. Ela diz que sente o mesmo. Na próxima partida, Saigusa vê Tatsuya ajustando seu CAD. Ela diz que está contando com ele e pede sua ajuda com seu exercício de alongamento. Ela diz que se sente como seu irmão mais novo porque ele não parece constrangido perto dela. Tatsuya diz que quer verificar outros atletas, mas Izumi, a segunda engenheira, aparece e diz que cuidará deles para que ele possa assistir à partida de Saigusa. Como esperado, Saigusa vence novamente. Alguns atletas, incluindo, se reúnem para assistir à performance de Kenan, confirmando que as mulheres estão na liderança. Ao retornar à sua tenda, Ichihara o informa que os resultados do crowdball masculino não foram o que esperavam. Então estão calculando projeções sobre como ganhar o título geral. Tatsuya concorda, dizendo que precisam vencer 4 das 6 partidas restantes para conquistar o título geral. Mais tarde naquela noite, Miyuki visita o quarto de Tatsuya com seus amigos. Erika nota o CAD integrado e armado sobre a mesa dele. Miyuki pergunta se aquele era o brinquedo com que ele estava brincando quando ela o visitou antes, e ele confirma. Ele o mostra a Léo e sugere que ele experimente. Léo e Tatsuya testam a nova arma no campo de treinamento de combate atrás do alojamento. Léo segura a lâmina, cortando o ar com uma seção flutuando. Tatsuya confirma o teste, e Léo elogia por fazer um ótimo trabalho, já que a magia fortificante funciona mesmo quando fisicamente desconectada. Tatsuya explica o conceito e diz a Léo que ele fará um teste ao vivo. Ele traz alguns projéteis para Léo. Léo realiza o teste e balança a espada suavemente. A semifinal de Battleboard começa, com Mari representando a primeira escola de ensino médio como de costume. Enquanto desliza, ela percebe sua oponente acelerando incontrolavelmente. Mari tenta desacelerá-la, mas sua prancha afunda e ambas caem no chão. Mari acorda no hospital com Saigusa sentada ao seu lado. Saigusa tranquiliza, dizendo que está bem mentalmente, mas informa que ela não poderá participar da competição Mirage Bate, pois quebrou as costelas e precisa de uma semana para se recuperar. Mari pergunta como foi a corrida e Saigusa explica que as escolas terceira e nona do ensino médio competirão nas finais, enquanto a sétima foi desclassificada por luta imprudente. Saigusa acrescenta que a candidata da sétima não se feriu gravemente graças à ajuda da Mari. Mari parece pouco impressionada, pois ela mesma se machucou, mas Saigusa observa que, segundo Tatsuya, a candidata teria se ferido seriamente sem a assistência da Mari.
Mari se pergunta por que o nome de Tatsuya continua surgindo. Saigusa explica que foi ele quem a salvou e a levou para o hospital. Mari cora de vergonha, percebendo que deveria agradecê-lo mais tarde. Segusa pergunta se um terceiro, usando magia, a atrapalhou, pois acreditam que a razão pela qual ela perdeu o equilíbrio ao tentar salvar sua oponente foi devido a um feitiço ilegal lançado por alguém que perturbou a superfície da água. Mari se lembra de ter sentido um balanço estranho e antinatural antes de sua prancha afundar e confirma isso. Segusa menciona que Tatsuya planeja pegar os vídeos da equipe do torneio para analisar as flutuações da superfície da água. Tatsuya e seus amigos assistem aos vídeos, e Kei suspeita que o ataque veio de um agente escondido debaixo d'água. Ele menciona que, de acordo com a análise de Tatsuya, a força que afetou a superfície da água se originou da própria água. Mizuki e Mikihiko chegam, e Tatsuya os apresenta, explicando que os chamou para ajudar a desvendar o mistério do agente subaquático. Tatsuya detalha sua análise e conclui que não é fácil lançar feitiços que fazem os canais colapsarem de fora sem detecção, e é improvável que tenha sido magia atrasada. Ele afirma que a única explicação plausível é que o feitiço foi lançado por alguém escondido debaixo d'água. Ele reitera que é uma ideia ridícula, pois é impossível se esconder completamente usando magia moderna ou antiga, levando à conclusão de que algo além de um humano estava à espreita na água. Tatsuya pergunta a Mikihiko se é possível lançar um feitiço atrasado que se ativa após algumas horas usando magia espiritual, especialmente sob condições para fazer a água ceder. Mikihiko confirma que é algo totalmente viável. Eles reproduzem um clipe mostrando a candidata da sétima acelerando e percebem que a aceleração ocorreu porque alguém mexeu com o CAD dela. Kei se pergunta quem poderia ter adulterado, e Tatsuya suspeita que agentes entre os membros do comitê do torneio possam ser os responsáveis, já que eles têm acesso aos CADs quando são retirados da proteção da escola. O Conselho Estudantil da primeira escola se reúne para discutir a necessidade de vencer as duas últimas batalhas oficiais para garantir a vitória geral. Saigusa menciona que precisam ter cautela com interferências de fontes desconhecidas e Saigusa pede a Ichihara um detalhamento. Ichihara relata que estão dentro das projeções, mas devem vencer as partidas oficiais de Mirage Bat e Monolith Code para não ficarem atrás da terceira escola. Segusa diz a Miyuki que ela competirá no Mirage Bat oficial em vez de Mari. Miyuki protesta, apontando que alguns alunos do ensino superior estão participando de apenas uma partida, mas Mari afirma que eles não são qualificados o suficiente. Tatsuya a encoraja a assumir a tarefa, já que eles acreditam em suas habilidades, e promete otimizar o CAD dela da melhor forma possível. Tatsuya verifica com Mitsui se ela está pronta para a corrida, e ela confirma, embora nervosamente. Shizuku chega e pega o CAD recém-desenvolvido de Tatsuya. Ele a incentiva a verificar tudo cuidadosamente, e ela o assegura de que se sente bem com ele. Ela pergunta se ele não quer que a família dela o contrate, e Tatsuya diz que conversarão sobre isso assim que ele obtiver sua licença. No local do tiro, Mari expressa que é a primeira vez que vê as habilidades de engenharia de Tatsuya em ação. Ichihara observa que ele recebeu muitos elogios dos atletas, e mais alunos estão pedindo para ele ajustar seus CADs. Segusa se preocupa com possíveis impactos nas outras partidas, mas Ichihara a tranquiliza, dizendo que está tudo sob controle. Assim que o tiro começa, Shizuku se apresenta perfeitamente, e eles analisam suas habilidades. Ela termina com uma pontuação perfeita, e eles elogiam as habilidades de engenharia de Tatsuya. Tatsuya comenta sobre o CAD, expressando surpresa por terem mirado nos pontos cegos, mas as configurações não eram maliciosas. Shizuku diz a ele que se preocupa demais, já que ainda são apenas as preliminares. Tatsuya menciona que ela lutará no modo de partida durante as quartas de final, então ele otimizou a espada dela, e ela pode conferir. Ichihara revisa os resultados das partidas e observa que as garotas estão vencendo, enquanto dois garotos nas corridas masculinas não conseguiram se classificar. Ela sugere que deveriam se esforçar mais para treinar engenheiros em sua escola. Tatsuya termina de configurar o CAD de Shizuku e a tranquiliza, dizendo que ela vai vencer. Shizuku responde com confiança que sim, porque Tatsuya preparou tudo perfeitamente para ela. Shizuku vence as quartas de final de tiro rápido para novatos com uma pontuação perfeita, e os membros de sua escola aplaudem com alegria. Segusa a cumprimenta feliz e compartilha o quão impressionada está. Tatsuya insiste que as garotas venceram por seu próprio esforço, e Saigusa também as elogia. Mari acrescenta que os esforços de Tatsuya nas partidas não devem ser ignorados. Finalmente, Tatsuya reconhece o elogio, mas agradece com uma notável falta de entusiasmo. Mari se pergunta por que ele soa daquele jeito. Ele explica que a conquista de ter todos os seus jogadores no pódio se deve em grande parte às suas habilidades de engenharia, o que todos eles sabem ser verdade. Os atletas compartilham suas opiniões, com Amy dizendo que sentiu como se sua magia tivesse melhorado de repente. Ichihara menciona que a universidade os abordou sobre a adoção oficial da magia de Shizuku no índice da Universidade de Magia. Tatsuya diz a eles para listarem Shizuku como o nome do desenvolvedor. Shizuku tenta argumentar, mas ele explica que a primeira pessoa a usar um novo tipo de magia é creditada como a desenvolvedora, e ele também quer evitar o constrangimento de ser incapaz de usar magia. Segusa interrompe a discussão e diz a Tatsuya que está contando com ele para as próximas partidas. Os atletas da terceira escola se reúnem para discutir a estratégia da primeira. Seu líder, Masaki, observa que as garotas não estão vencendo por suas habilidades mágicas, já que algumas delas não parecem ter habilidades excepcionais.
Ele diz que suas perdas não se devem à falta de talento, então deve haver outra razão. George teoriza que eles têm um grande engenheiro. Ele especula que o engenheiro por trás do tiro rápido das garotas possui habilidades incríveis. Masaki pergunta a George sobre a arma que Shizuku usou, e George confirma que é uma arma generalizada. Os outros alunos não conseguem acreditar que uma arma generalizada possa existir em forma de rifle, mas Masaki os assegura de que sim. George explica que é uma tecnologia de ponta revelada no verão anterior, mas o protótipo era muito impreciso para uso imediato. Masaki menciona que viu o dispositivo real durante a partida, concluindo que as habilidades do engenheiro estão além do nível do ensino médio. Ele acrescenta que quaisquer partidas em que ele competir serão um desafio difícil para eles. Tatsuya diz a Azusa e Mitsui que as ajudará com o tabuleiro de batalha dela, já que tem um pouco mais de tempo livre. Mitsui rapidamente pede para ele ajustar o CAD dela, mas ele recusa, afirmando que é rude com Azusa. Mitsui se desculpa e Azusa minimiza. Tatsuya concorda em ajustar a estratégia dela para as preliminares por causa do seu arrependimento. Os atletas se reúnem perto do canal e Azusa questiona por que Mitsui tem tantas sequências de ativação óptica preparadas. Tatsuya explica que usar magia para interferir com outros competidores não é permitido, mas eles ainda podem perturbá-los afetando a superfície da água. Ele entrega a cada um deles óculos escuros ópticos para usar. A corrida começa, e Mitsui lança um feitiço óptico na superfície da água, fazendo com que os outros percam o equilíbrio enquanto ela desliza facilmente para vencer. Ela corre alegremente até Tatsuya, agradecendo-o com lágrimas nos olhos, dizendo que nunca havia vencido um jogo ou torneio antes, mas ele fez isso acontecer. Os líderes do conselho estudantil se reúnem para conversar sobre como a competição está indo. Mari confirma que apenas Murasaki terminou como vice-campeão no tiro rápido masculino, enquanto os outros dois rapazes foram eliminados. Jumanji menciona que os garotos poderiam usar um impulso de moral, e que precisam sair da má fase. Um grupo de homens apoiando a terceira escola senta-se em uma mesa redonda, discutindo que precisam agir contra a primeira para impedi-los de vencer. Um deles observa que atraíram uma grande multidão desta vez, o que impactará seriamente seus negócios. Ele avisa que o chefe deles pode tomar as rédeas da situação, dependendo de quão mal eles perderem. Tatsuya abre a porta e encontra Miyuki lá dentro. Ele a incentiva a voltar para o quarto, explicando que a falta de sono pode prejudicar sua concentração, e ela não é invencível quando se trata de perder. Miyuki implora por apenas um pouco do tempo dele. Ela lhe diz que Shizuku a informou que ele recusou a chance de adicionar seu nome ao índice. Ela pergunta se ele fez isso por causa da tia deles, e ele confirma. Ele explica que a universidade tem um poder significativo, então é possível que sua identidade, como Silver, que a família Yotsuba manteve em segredo, possa ser revelada. Ele acrescenta que ainda não tem recursos suficientes para derrotar a tia deles, a Rainha da Noite ou a família Yotsuba, então sua melhor opção é seguir as regras deles. Miyuki se emociona e o abraça, dizendo que sempre estará ao lado dele. Shizuku está vestida com um traje tradicional para sua partida de quebra de pilares de gelo. Tatsuya se preocupa se é uma boa escolha e se o vestido a atrapalhará, mas ela o tranquiliza, dizendo que se sente confortável. Ela comenta que é menos chamativo do que o que Kenon e Amy estão usando. A competição começa, e a oponente de Shizuku chega fantasiada. Os alunos os aplaudem e Mitsui pergunta se Miyuki não vai encontrar Tatsuya. Miyuki explica que quer verificar as mãos de Shizuku, já que elas estarão competindo. Pouco depois, Shizuku demonstra suas habilidades e vence a partida, deixando sua equipe em êxtase. Mitsui olha para Tatsuya de forma adorável, enquanto ele ajusta a sequência mágica do CAD. Ela comenta que é tão bonito quanto o dia do exame. Miyuki aparece e interrompe seus pensamentos. Logo depois, as mulheres do conselho estudantil do ensino superior chegam para torcer por Miyuki. Tatsuya diz a ela para não ficar nervosa por causa da presença delas, e ela concorda dizendo que ele está sempre ao lado dela. Assim que a partida começa, Miyuki libera magia infernal para estilhaçar todos os pilares de gelo, deixando sua oponente indefesa. As mulheres do ensino superior expressam seu espanto com o domínio de Miyuki sobre a magia. Mais tarde, as atletas se reúnem em torno de Tatsuya para conversar sobre a partida de Miyuki e agradecê-lo por calibrar seus CADs. Morisaki ouve a conversa furioso e sai da sala. Seus colegas atletas o perseguem, e ele lhes diz que vencerão o jogo de código monólito no dia seguinte. Ele diz a Tatsuya para esperar, afirmando que lhe mostrará que as flores são melhores que as ervas daninhas. Os alunos do primeiro ano da terceira escola se apresentam a Tatsuya como Masako e Shinkuro. Tatsuya, reconhecendo seus títulos, questiona o que o príncipe Carmesim e o cardeal George querem com ele antes da partida deles. George admite que nunca ouviu o nome de Tatsuya antes, mas promete se lembrar dele. Ele diz que Tatsuya é provavelmente o engenheiro mais prodigioso na história da competição das 9 escolas, e eles vieram para ver como ele se parece. George menciona que eles estão competindo no jogo Monolith Code, mas Tatsuya esclarece que ele não é o responsável pelo evento. George expressa o desejo de competir contra os jogadores de Tatsuya um dia, embora acreditem que vencerão de qualquer forma. Enquanto isso, Mitsui compete em outro jogo de prancha aquática. Erika comenta sobre a escolha dos competidores de usar óculos escuros para evitar serem afetados novamente pela sequência de ativação óptica de Mitsui. Mikihiko aponta que eles estão apenas caindo na armadilha de Tatsuya, porque ele não usará uma estratégia simples 2 vezes. A corrida começa e as garotas disparam mais rápido que Mitsui, mas ela de repente acelera, criando uma lacuna significativa.
Erika diz que é como se uma sombra tivesse caído na pista, mas Mikihiko explica que os óculos escuros fazem os oponentes de Mitsui pensarem erroneamente que as rotas de água terminam na fronteira entre luz e escuridão, então eles hesitam em entrar na escuridão. Mitsui vence a corrida sorrindo feliz. Segusa elogia as atletas da quebra de pilares de gelo por sua impressionante performance. Ela observa que o torneio permitiu que elas compartilhassem a primeira posição, em vez de competir. Aimi decide se retirar, enquanto Shizuku quer competir contra Miyuki, não querendo perder a chance. Segusa pergunta pela escolha de Miyuki, e ela concorda em aceitar o desafio porque é o que ela realmente deseja. A partida começa. Shizuku luta arduamente contra a magia infernal de Miyuki, liberando outro Kage para disparar feitiços de alto nível nos pilares. Miyuki elogia Shizuku por dominar a técnica de Kage duplo, mas a chama de ingênua. Miyuki então lança um feitiço Niflheim com seu Kage, descrito por Mari como magia de congelamento de longo alcance capaz de criar nitrogênio líquido. Miyuki vence a partida, deixando Shizuku em choque. Shizuku senta-se sozinha em seu quarto, sentindo-se triste quando Mitsui vem para confortá-la. Shizuku chora por sua perda, sabendo que não teve chance alguma, apesar de perceber que foi dominada pelas habilidades de Miyuki. Tatsuya deita-se em sua cama, relembrando a história do Príncipe Carmesim e do Cardeal George. Ele explica que Masaki ganhou seu título de Príncipe Carmesim de Ichijo, após se voluntariar como soldado com apenas 18 anos, usando magia de ruptura para dizimar as forças inimigas. Ele identifica George como o mago gênio que descobriu os códigos cardinais que se pensava existirem apenas na teoria. Tatsuya vê isso como uma coincidência quase criminosa que ambos decidiram se matricular na mesma escola e série. Ele se solidariza com Morisaki e os outros que competirão contra eles, observando que sua única salvação é que a ruptura é um feitiço de nível letal proibido durante o torneio. Ao chegar à tenda da escola, Tatsuya fica sabendo das más notícias da equipe masculina. Miyuki compartilha que eles sofreram um acidente, enquanto Shizuku insiste que foi um ataque deliberado e excessivo, violando claramente as regras. Miyuki a adverte para não tirar conclusões precipitadas, lembrando-a de que não há provas. Tatsuya pergunta sobre a saúde de Morisaki e da equipe, e Segusa explica que eles estão em estado crítico devido a um ataque de Arite em um prédio abandonado, onde ficaram presos sob os escombros. Tatsuya ouve atentamente e finalmente compartilha seus pensamentos, afirmando que, para ele, é uma clara violação das regras. Ele avalia a situação e conclui que a equipe do torneio estará em pânico porque iniciaram o evento em um prédio em ruínas. Ele suspeita que eles vão querer cancelar o evento de código monólito para novatos. Segusa confirma que estão buscando o cancelamento, mas menciona que as preliminares e a quarta escola estão prosseguindo com as partidas sem eles, então talvez tenham que desistir de sua segunda partida preliminar. Tatsuya concorda que não tem escolha a não ser desistir. Segusa lhe diz que Jumanji está negociando com eles e quer conversar com Tatsuya em particular. Ela compartilha que desde o incidente de Mari, ela vê o ataque como sabotagem e se pergunta se as escolas estão buscando vingança, mas Tatsuya lhe diz que vai além disso. Ele compartilha informações limitadas que tem sobre o sindicato do crime que visa a competição e os 3 ladrões que os atacaram no início do evento. Os homens que se opõem à primeira escola confirmam que suas táticas levarão à desclassificação da primeira escola da partida Monolith Code, o que afetará suas pontuações. Tatsuya encoraja Mitsui e outra atleta competindo na partida Mira de Bate. Durante a partida, as garotas se saem muito bem. Enquanto alguns garotos especulam como Tatsuya consegue fazer uma sequência de ativação tão minúscula funcionar, eles comentam que qualquer um poderia pensar que ele é o próprio Tauro Silver. Azusa ouve os comentários deles e conecta os pontos com as habilidades de engenharia de Tatsuya, exclamando quando percebe que ele é o verdadeiro Tauro Silver, exatamente quando as garotas vencem o jogo. Tatsuya é chamado pelo conselho estudantil. Segusa o agradece por seus esforços e explica que, dada a situação atual, eles precisam garantir o primeiro lugar na competição de novatos do Monolith Code. Ela menciona que Masaki e Shinkuro estão competindo, e com o trabalho em equipe deles, não devem enfrentar muitos desafios. Ela pede a Tatsuya para representá-los na competição Monolith Code. Tatsuya questiona por que ela o escolheu, e Segusa diz que acredita que ele é capaz. Tatsuya recusa por várias razões válidas, mas Jumanji insiste para que ele aceite a responsabilidade. Relutantemente, Tatsuya concorda, e Jumanji pede para ele selecionar seus companheiros de equipe. Tatsuya escolhe Léo e Miki, o que faz Hattori gritar de frustração. Tatsuya explica que os escolheu porque tem um bom relacionamento com eles, o que é essencial para o trabalho em equipe, os viu praticar e eles possuem excelentes habilidades. Tatsuya conta a Mikihiko e Léo sobre a competição, e eles concordam em participar. Tatsuya descreve a estratégia para o evento, dizendo que Léo assumirá o papel defensivo, o que significa que ele precisa proteger seu monólito de ataques inimigos. Tatsuya verifica se Léo sabe o que precisa fazer para vencer um monólito. Léo confirma que ele tem que nocautear a outra equipe ou inserir o código oculto no monólito no terminal. Tatsuya esclarece o conceito para ele, e Léo reconhece suas responsabilidades defensivas. Léo pergunta como eles vão afastar os inimigos, já que não podem usar ataques físicos. Tatsuya lhe entrega o dispositivo CAD, que Léo havia testado anteriormente, mencionando que usar um feitiço para lançar um ataque em massa ao inimigo não contaria como violação. Tatsuya atribui a Mikihiko a tarefa de usar táticas de guerrilha, o que significa que ele tem que apoiar tanto o ataque quanto a defesa.
Mikihiko relembra os comentários de Tatsuya sobre como os feitiços de sua família Yoshida são complicados, e é por isso que ele não conseguia usar sua magia como queria. Ele admite que seu feitiço foi camuflado para esconder sua verdadeira natureza. Tatsuya explica que seus feitiços teriam sido eficazes com encantamentos mais longos, mas agora, com a magia moderna sendo acelerada pelos cards, eles não são mais eficazes. Mikihiko entende que a magia moderna supera a magia antiga, mas Tatsuya o corrige, dizendo que para ataques surpresa extrasensoriais, a magia moderna não se compara à magia antiga. Tatsuya acrescenta que recomendou Mikihiko porque sua antiga magia de emboscada seria um forte trunfo para eles. Mikihiko se levanta e aceita o papel. O jogo de código monólito começa e Tatsuya demonstra suas habilidades ao lado de seus companheiros de equipe. Masaki e Shinkuro os observam de uma tela para analisar seus movimentos. Tatsuya lança o feitiço Gram Demolition em um dos oponentes, surpreendendo George. Segusa admite que tinha suas suspeitas sobre Tatsuya ser capaz de usar Gram Demolition. Mari relembra o incidente anterior deles e pergunta se Segusa compreende o que acabou de ocorrer. Segusa explica como desmantelamento de feitiços, detalhando as características do feitiço, e conclui que ele não possui falhas significativas além de seu curto alcance. Ela acrescenta que é o mais poderoso dos feitiços de contra-magia disponíveis, mas não é algo que qualquer um possa empunhar. Tatsuya continua jogando, e eles conseguem abrir o monólito, mas então param e se dispersam. Shinzuku questiona a decisão deles de se espalhar, e Miyuki explica que inserir um código de 512 caracteres não será fácil, nem mesmo para seu irmão. Enquanto estão sob fogo inimigo, Tatsuya lança outro feitiço em um de seus oponentes, e Josh o identifica como um tipo de ressonância não sistemática. Masaki declara que é o fim do jogo para seus oponentes, e a buzina soa para anunciar a vitória deles, levando sua equipe a celebrar. Masaki pergunta a George como ele pretende derrotar Tatsuya. George diz que não consegue se livrar da sensação de que Tatsuya é experiente em combate pela forma como se porta. Ele sugere que deveriam ser mais cautelosos com as habilidades de combate de Tatsuya do que com suas habilidades mágicas. Masaki pergunta sobre as habilidades mágicas de George, e ele admite que são fracas, então a única coisa a observar é a desativação de feitiços e as armadilhas de Tatsuya. George conclui que, se Masaki conseguir enfrentar Tatsuya em uma luta direta em campo aberto, a vitória deles estará garantida. A primeira escola enfrenta a segunda escola na segunda partida de Monólito, e a equipe de Tatsuya da primeira vence. O Major Hazama e uma senhora assistem à competição do escritório deles. O Major Kazama comenta que Tatsuya está se arriscando demais ao não usar o Flashcast ou a visão elemental. A assistente sugere que ele deve ter seus motivos, mas terá que usar o Flashcast na final contra o Príncipe Carmesim e o Cardeal George, já que não pode vencer com um CAD de baixa especificação. Miyuki e Tatsuya caminham pelo corredor. Miyuki insiste para Tatsuya descansar antes do próximo jogo, mas ele insiste em assistir a partida da terceira escola. No caminho, eles veem Erika discutindo com o irmão por ele ter vindo ver Mari em vez de treinar. Ela se afasta e avista Miyuki e Tatsuya. Tatsuya observa a partida atentamente e nota o Príncipe Carmesim usando magia de interferência que ele pensava ser exclusiva do clã Jumandi. A terceira escola vence a partida. Segusa pergunta a Agumandi sobre isso, e ele suspeita que o príncipe usou como isca para Tatsuya. Tatsuya percebe que Masaki pretende atraí-lo para um confronto direto, expondo-se deliberadamente. Isso os coloca numa situação complicada, pois precisam morder a isca para vencer. Ele elogia o Cardeal George por uma estratégia inteligente. Tatsuya diz à sua equipe que eles os pegaram, e todos concordam. Ele analisa o conjunto de habilidades de George como a bala invisível. Tatsuya os lembra de que George não é o único oponente com quem devem se preocupar. Então, antes de se estressarem com Masaki e George, devem focar na partida contra a nona escola. O código monólito começa para a primeira e nona escolas. A equipe de Tatsuya vence novamente, e Erika orgulhosamente nota que Mikihiko não mudou nada. Erika está sozinha no topo do prédio. Mikihiko se aproxima dela e diz que quer ver o Monte Fuji antes das finais. Após um momento de silêncio, Erika pergunta se ele sente a energia que veio absorver. Ela diz que ele agora pode usar magia como antes do acidente. Ela o encoraja a continuar assim, já que não tem nada a temer da terceira escola. Ono entrega uma caixa a Tatsuya de seu mestre, reclamando que ela não é uma garota Eren, mas uma conselheira. Tatsuya pede que ela colete informações sobre a base do dragão sem cabeça em troca de um lucro isento de impostos. Ela pergunta como ele sabe disso, e ele explica que só quer descobrir quem é o inimigo que o ameaça. Ela promete dar-lhe a informação em 2 dias. Masaki e George leem os anúncios. Eles confirmam que a partida ocorrerá no palco de planície aberta. Estão animados que seus planos sairão vitoriosos. Tatsuya mostra as vestes que recebeu de seu mestre a Léo e Mikihiko. Ele explica que inscreveu círculos mágicos nelas, que funcionam como magia de gravação com o meio mágico antigo. Ele menciona que as vestes aumentam a potência mágica do usuário. Léo pergunta para que servem, e Tatsuya diz que a bala invisível de George precisa de confirmação visual do alvo, então as vestes bloquearão os feitiços. Ele os assegura de que o comitê verificou seus dispositivos, então estão liberados. Tatsuya recebe um briefing de Segusa sobre os pontos fortes do oponente. Hattori pergunta se Tatsuya tem uma estratégia, e Tatsuya explica que planeja forçar Masaki a um combate corpo a corpo, já que ele é excessivamente obcecado por ele.
Kihihara o lembra de que brigas não são permitidas, e Tatsuya menciona que há uma maneira de manter as mãos limpas. Tatsuya treina pela manhã, admitindo que não está confiante em derrotar apenas Masaki dadas suas limitações atuais. Ele chega e oferece uma toalha a uma garota que reconhece a força de Masaki e nota que ele tem que lutar com seus poderes limitados. Ela acrescenta que, como alguém que ajudou a impor esses limites, não pode dizer muito, mas acredita que ninguém pode vencê-lo. Ela sai furiosa, deixando Tatsuya se perguntando o que fazer em seguida. A competição começa e Erika provoca Léo e Mikihiko sobre suas vestes. Mikihiko pergunta por que ele não precisa usar uma, e Tatsuya explica que ele é um vanguardista, então não pode correr rápido com uma roupa tão desconfortável. Mizuki tira os óculos e diz a Erika que vê espíritos girando em torno de Mikihiko. Masaki e George notam as vestes e se perguntam para que servem. Masaki suspeita que possa ser uma contramedida contra a bala invisível de George, já que ele sabe sobre ela. George confirma que o feitiço não tem poder de penetração, mas não pode ser bloqueado apenas por roupas. Ele duvida que Tatsuya os enfrentaria com uma estratégia tão fraca. George diz que não esperava que Tatsuya tivesse outro truque, mas Masaki descarta seu excesso de pensamento. O presidente Kudo senta-se para assistir a partida, notando que encontrou um jovem talento interessante. A partida começa com Masaki lançando feitiços em Tatsuya, mas Tatsuya os bloqueia à medida que se aproximam. Os outros competidores elogiam as habilidades de Tatsuya, perguntando-se se ele é realmente um aluno do curso 2. George observa que Tatsuya está usando um tipo diferente de magia e questiona se ele realmente mudou a estrutura de sua sequência em apenas 2 horas. Ele decide ir para o campo de batalha. Tatsuya desvia por pouco de um dos ataques de Masaki, mas determina que não tem escolha a não ser usar sua magia de visão elemental. O Major, observando os movimentos, percebe que não pode mais se conter por causa do feitiço que usou. Uma senhora sugere que, em última instância, poderia ser argumentado que ele usou magia de sexto sentido, não visão elemental. O Major Kazama afirma que pode enganar novatos, mas não os olhos aguçados do presidente Kudo. George avança contra Léo e Mikihiko, mas eles bloqueiam sua bala invisível com suas vestes, e ele percebe que não pode usar suas balas invisíveis. Ele tenta atacar novamente, mas vê uma ilusão. George mal evita um golpe de Léo, graças à defesa de Masaki. De repente, Masaki vê Tatsuya correndo em sua direção e libera sua magia sem ajustar. Masaki se preocupa que possa acabar matando-o a essa velocidade. Tatsuya tenta desviar dos ataques, mas é atingido com força. Masaki o encara em choque, questionando o que acabou de fazer, já que a força que usou quebrou as regras. Tatsuya ativa a sequência de autorrestauração em si mesmo, termina de carregá-la e cura suas lesões. Ele estala os dedos ao lado das orelhas de Masaki, fazendo todo o campo vibrar, derrubando Masaki inconsciente. Segusa está confusa com o que acabou de testemunhar, e Jumanji explica que Tatsuya deve ter estalado os dedos perto dos ouvidos para amplificar o som. Ichihara concorda, sugerindo que Tatsuya provavelmente incapacitou Masaki, danificando seus ouvidos e rompendo seus tímpanos com a onda sonora de alta decibéis. Segusa esclarece que não é a isso que ela se refere. Ela está preocupada com Tatsuya ter sido seriamente ferido pelo ataque excessivo e ilegal de Masaki, e se pergunta como ele poderia lutar novamente.